Eu desisti de toda a preparação para ir para o exterior. A namorada que finge ter amnésia. Ela ainda me advertiu friamente para que eu arrumasse minhas coisas. E que eu me mudasse rapidamente da nossa casa. Meu namorado logo vai se mudar para cá. Ele vai ficar com ciúmes ao ver isso. Eu nem levantei a cabeça. Apenas disse um olá de forma indiferente. Ele não teve a menor dúvida. E continuou a atuar. E por favor, não minta mais dizendo que é meu namorado. Meu namorado Bodá é sensível. Ele ficaria triste. Eu hesitei por um momento. Então, assenti obedientemente. Eu não expliquei nada a ele. Eu estou mudando de nome e sobrenome para estudar no exterior. Não terei mais nenhum apego por ele. Afinal, ele gosta de atuar. Então, eu vou acompanhá-lo até o fim. Afinal, ele queria se livrar de mim há muito tempo. Então, nunca mais nos veremos. Eu voltei para casa confuso e atordoado. Revirei todos os documentos. Então, fui à delegacia para mudar meu nome. Como a verificação dos procedimentos ainda leva um mês. Então, eu reservei logo para o dia 1 do mês que vem o bilhete de avião para Melbourne. E então respondi à agência de intercâmbio aceitando a oferta. Naquela noite, eu dormi mais tranquilamente do que em qualquer outro dia. Na manhã seguinte, eu tirei todas as coisas relacionadas a Liu Huiyan e as organizei. Os presentes que ele me deu, as roupas de casal que compramos juntos, cartas de amor da época de estudante encheram 5 caixas. Eu fui arrastado para fora da mansão. Joguei tudo no lixo. Enquanto estava ocupado, um carro esportivo de edição limitada mundial parou de repente na beira da estrada. Eu me virei ao ouvir o barulho. Então eu vi Liu Huiyan. Ela desceu do carro de forma arrogante e exibida com um homem. O motivo pelo qual ele não se importou foi porque tinha certeza absoluta de que eu iria tolerar suas ações e comportamentos durante a amnésia. Eu não me importo com qual papel ele vai interpretar hoje. Eu me concentrei em pegar a última caixa. Despejou na lixeira. Liu Huiyan passou por ali e olhou friamente. Vendo essas coisas que eu perdi, seu olhar esfriou. Como você jogou isso? Já joguei fora essas coisas todas. Eu lhe lancei um olhar, com um tom neutro. Você não está com amnésia? Como você se lembra dessas coisas? Xiao Ruiyan percebeu que deixou escapar. Apressadamente ajustou sua expressão, com uma aparência despreocupada. Só perguntei por perguntar. Como eu poderia me lembrar? O passado é passado. O presente é o presente. Agora eu só gosto do Boda. Afinal, foi ele quem cuidou de mim quando tive o acidente em Nanzhou. Somente ele veio me ajudar. Eu levantei ligeiramente os lábios. Liu olhou para ele. O homem em seus braços era um rosto desconhecido. Ele era alto, vestindo-se de forma fresca, mas tinha um par de olhos de raposa, que me observava com um olhar satisfeito. Isso provavelmente é algo que Liu Huiyan fez nestes últimos dias. A melhor parceira de cama que já tive. Por isso trouxe-o de forma tão ostentosa. Não queria mais perder tempo com ele. Apenas fez um som de um. Virou-se e entrou na mansão, olhando para minha silhueta sem olhar para trás. As pálpebras de Liu Huiyan tremeram. Ele trouxe alguém de volta. Não deveria estar chorando e com ciúmes? Liu Huiyan percebeu que algo estava errado. Às 8 horas, a campainha tocou de repente. Levantei-me para abrir a porta. É o homem que Liu Huiyan acabou de trazer. Ele levantou a mão e acenou. Embora estivesse sorrindo, o sorriso não chegava aos olhos. Olá, meu nome é Jibodá. Deveria ficar hospedado na casa da minha namorada por um tempo, já que somos vizinhos. Que tal trocarmos contatos? Eu recusei na hora, sem nem pensar. Virei-me para ir embora. Jiboda arrancou o celular da minha mão. Abriu rapidamente o WeChat. Adicionou como amigo. Olhando para meu rosto que se fechava. Ele devolveu o celular com um sorriso no rosto. O tom é leve. Vamos ser amigos? Precisamos nos encontrar mais vezes no futuro. A propósito, você tem um guarda-chuva pequeno em casa? Comprei uma caixa durante o dia. Já usei tudo hoje. Posso pegar alguns emprestados? Um pálido lampejo passou pelo rosto. A mão que pegou de volta o celular tremia levemente. Mas Jiboda não quis deixar para lá. O sarcasmo nos olhos é evidente. Também foi um erro eu perguntar para a pessoa errada. Até a Rui não quer mais você. Como você pode ter isso? Eu sei que ele está provocando intencionalmente. Não quero falar com ele. Ele puxou a porta e estava prestes a fechá-la. Jiboda segurou a maçaneta. Aproveitando a oportunidade, caiu no chão. As lágrimas começaram a cair. Irmão, eu sei que você não quer me ver. Mas eu só vim pegar alguns temperos emprestados. Só quero fazer um jantar para Rui. Se você não quer emprestar, tudo bem. Por que você precisa agir assim? Vendo Jiboda de repente fazer um show desses, meu coração deu um salto. Eu ainda não consegui reagir. Não sei quando entrou. Liu Hui subiu correndo os degraus. Abracei a pessoa com força em meus braços. Também levantou a cabeça. Olhou friamente para mim. Sua voz tinha um tom de mistério. Boda não tem nada contra você.
Por que você está sendo tão irracional? Ele agora é meu namorado. Por favor, seja educado com ele. Depois de dizer isso, ele não olhou para minha expressão. Você ajudou a pessoa e saiu diretamente. Cada palavra ecoou em meus ouvidos. Isso me fez apertar os punhos involuntariamente. Eu os observei fixamente enquanto se afastavam. Desapareceram na penumbra. Com uma expressão impassível, ele balançou a mão. Com um estrondo, a porta se fechou. Na madrugada, o celular em cima da mesa de cabeceira começou a vibrar. Eu esfreguei os olhos. Apertou o botão de atender. No próximo segundo, a interface da tela muda. Revelou um peito musculoso coberto de marcas de beijos. O som ambíguo de sinos começou a tocar. O som ofegante e áspero não parava. Olhando para aquelas cenas insuportáveis, eu fiquei completamente acordado. Alguns segundos depois, no alto-falante, veio o som profundo e cheio de desejo de Liu Huyan. Da próxima vez, você não pode mais provocar o Aqian da casa ao lado. Em seguida, ouvi a voz de um homem fazendo charme. Você percebeu todos os pensamentos sutis dela. Então por que você ainda está do meu lado? Você gosta especialmente do meu corpo? Então não quer ser honesta com ele. Ainda quero aproveitar um pouco mais. Liu Huyan fez um som de confirmação. Deu um tapinha nas costas dele, já que sabe. Para que perguntar mais? Após uma onda de suspiros e lamentações, a câmera focou no rosto de Liu Huyan, observando sua expressão de satisfação melancólica. Meu coração estava gelado. Os sons ofegantes estavam cada vez mais apressados. Finalmente, não aguentei mais. Apertou o botão de desligar. Mas meus olhos vermelhos já estavam cheios de lágrimas neste momento. Levantei a cabeça. Não queria deixar as lágrimas caírem. Inúmeras imagens passaram pela minha mente. Nos tempos em que éramos carinhosos, eu sempre cuidava das emoções dela. Tinha medo de que ela estivesse desconfortável em algum momento. Pensando demais. Parece que nunca estive em paz, não é? Daqui para frente, não preciso mais me preocupar com ela. E ela também não precisa se esforçar tanto. Apenas para roubar um momento de alegria. Nos dias seguintes, fiquei trancado em casa. Até o dia do casamento do meu bom amigo Shinkai. Foi quando finalmente organizei meu ânimo e saí. Chegamos ao hotel. Aproveitei que o casamento ainda não tinha começado, para entregar o presente que havia preparado antecipadamente. Os dois trocaram algumas palavras. Shinkai segurou minha mão, sorrindo com os olhos brilhando. Aqian, eu enviei um convite para Liu Huyan. Ele confirmou que viria. Espera, você vai buscá-lo. Converse mais com ele. Quem sabe ele consiga lembrar da cena em que te pediu em casamento. Recuperar a memória, né? Fiquei em silêncio por um momento. Balancei a cabeça, impotente, observando o sorriso que lentamente desaparecia do meu rosto. Um traço de preocupação passou pelos olhos de Shinkai. O que aconteceu? Você não quer mais continuar? Eu estava prestes a responder. Foi quando vi Liu Huyan acompanhada de Jiboda. Apareceu na porta. Shinkai olhou na mesma direção, vendo a cena dos dois de braços dados. Ficou tão furioso que ficou vermelho de raiva. Corri para lá, pronto para dar uma lição neles. Eu rapidamente o segurei. A voz estava cheia de cansaço. Deixa pra lá, em pouco tempo isso vai acabar de vez. Shinkai não entendeu o que eu quis dizer com isso. Estava prestes a perguntar claramente. A dama de honra se aproximou. O casamento vai começar em breve. Depois de muita conversa, eu acabei de convencer Shinkai a subir ao palco. Ouvindo a marcha nupcial tocando na sala, respirei fundo. Voltei para o salão. Os convidados já estavam sentados. Só restava o lugar ao lado de Liu Huyan desocupado. Por um momento, eu vou acabar indo sentar lá mesmo. Durante a cerimônia de casamento, Jiboda não parava de insistir para Liu Huyan ajudá-lo a pegar comida. Ele respondia a cada palavra. Ele servia vinho e soprava a sopa. Ele era muito cuidadoso. Mesmo quando ele trouxe sobremesas que ele já havia comido, ele também não hesitou em comer tudo completamente. Observando a intimidade entre os dois, eu não consegui comer nada. Eu desviei o olhar para o centro do palco, vendo que eu não peguei os achis. A mãe do Pan Shinkai colocou mais comida para mim e disse para eu comer mais. Eu não queria desagradar a tia. Adicionou um gyoza. Quando Liu Huyan viu, ela imediatamente estendeu a mão e pegou o bolinho. Está arriscando a vida. Este é recheado com frutos do mar. Você tem alergia e não pode comer. Olhando os bolinhos de massa rolando no chão algumas vezes, levantei a cabeça e a olhei profundamente. Foi então que Liu Huyan percebeu tardiamente. Explicou algumas coisas de forma muito forçada. A empregada de casa nunca compra frutos do mar. Eu já falei com ela várias vezes. Ouvindo o que ela disse. Depois de falar, ela não ousou mais olhar para minha expressão. Virou-se de lado e abraçou. Jiboda se aproximou do ouvido dele e abaixou a voz. Não sei o que ele disse. Liu Huyan engoliu em seco levemente. Colocou as coisas que estava segurando.
Ela o puxou e saiu. Eu não me importava para onde eles foram. Até que a cerimônia de jogar flores terminou. Então eu me levantei e fui ao banheiro. Assim que cheguei à porta, eu ouvi um barulho contínuo vindo de dentro. O som de um estalo me fez parar. Prendi a respiração. Depois de alguns minutos de silêncio, da cabine mais interna veio uma voz grave masculina. Que puta! Venha participar do casamento. Você realmente está vestindo essa roupa. Será que você não gosta? Após um suspiro suave. Em seguida, ouviu-se um leve som. Claro que eu gosto muito. Levantei a cabeça e olhei para a placa indicativa acima. O dedo indicador afundou profundamente na palma da mão. Passos ecoavam sem parar pelo corredor. O banheiro voltou ao silêncio. Eu dei uma última olhada para a cabine fechada. Com os olhos vermelhos, eu me virei e fui embora. 3 da tarde. O casamento acabou. Depois de cumprimentar o Shinkai, eu desci as escadas. Assim que saí do elevador, eu vi um carro parado na estrada. Um carro esportivo que parecia familiar. Eu apenas finjo que não vi. Estava prestes a parar um táxi. Então fui pego por Jiboda, que apareceu do nada. Ele segurou minha mão. A Ruin teve que ir embora por causa de um compromisso. Ele deixou o carro para mim. Nós moramos perto. Deixe-me te dar uma carona. Eu recusei sem pensar 2 vezes. Mas Jiboda não se importou. Ela me empurrou direto para o banco do passageiro. Trancou a porta do carro. Acelerar. Jiboda usou a desculpa de conversar sobre coisas triviais, exibindo-se constantemente, de forma sutil e óbvia. Você já sabia que Rui estava fingindo amnésia há muito tempo, não é? Por que você não se atreve a ser claro? Meus olhos brilharam por um instante, com uma expressão indiferente. Não tem nada a ver com você. Como isso não tem a ver comigo? Eu também gostaria de estar ao lado de Rui de forma aberta e honesta, para me tornar seu noivo. Embora ele não tenha essa intenção agora. Mas você sabe que ele gosta muito do meu corpo. Mais cedo ou mais tarde, você vai se apaixonar. Você acredita ou não? Eu simplesmente não o ignorei. Rui olhava a paisagem pela janela. Vendo que eu não estava respondendo, Jiboda estava ficando irritado por dentro. Ele provocou mais algumas vezes. Eu simplesmente fechei os olhos. Essa atitude desdenhosa deixou Jiboda muito irritado. Ele olhou para a esquina à frente, com um pensamento decidido. Girou o volante bruscamente e bateu de frente. Suportar um forte tremor. Meu corpo todo se inclinou descontroladamente para a frente. Assim que abri os olhos, eu vi os pedaços de vidro vindo em minha direção. Instintivamente, levantei a mão para me proteger. Sangue vermelho vivo escorria do meu braço. Eu bati na porta lateral. Uma dor intensa surgiu na minha cabeça. Minha visão escureceu. Eu desmaiei imediatamente. Não sei quanto tempo passou. Um barulho confuso começou a soar em meus ouvidos. As mãos de 2 pacientes precisam de cirurgia imediata. Mas atualmente, há apenas um médico disponível no hospital. Pacientes que não recebem tratamento a tempo podem ter risco de deficiência. Senhorita Liu, quem você vai salvar? Ao ouvir isso, eu forcei a mim mesmo a voltar à consciência. Forcei 2 palavras para fora da garganta. Liu Huiyun. Minha mão de fotógrafo não pode ter nenhum problema. Aquela mão quente que estava segurando minha mão esquerda. De repente, soltou ao ouvir o som. Eu, que acabei de abrir os olhos, capturei a expressão de pânico que passou rapidamente pelo rosto de Liu Huiyun. Ele colocou a mão no ombro de Jiboda. Com uma voz séria, disse para salvar primeiro Boda. Não sei quanto tempo se passou. Eu, caindo continuamente na escuridão. Finalmente recuperei um pouco da consciência. Pode ser efeito do anestésico. Não consigo abrir os olhos por enquanto. Só consigo ouvir alguns sons ao redor. É uma conversa entre 2 pessoas. A voz é bem familiar. Irmã Liu, você fez um alvoroço tão grande. Como vamos resolver isso depois? Para que Qian, a mão dele é mais importante que a vida. Você ainda deve salvar Jiboda primeiro. Você quer matá-lo? Eu acredito que a empresa quer matar a Qian. Foi quando ele acordou por acaso. Se eu concordar em salvá-lo primeiro, aquela farsa de amnésia não foi descoberta? Ainda faltam uns 20 e poucos dias. Eu só quero brincar mais um pouco. Não vou deixar que o Akian se machuque. Isso ainda não é nada? Você não ouviu o que o médico disse? Em 1 minuto na sala de cirurgia, a mão do Jaquian ficou completamente inutilizada. Caso ele acorde e descubra a verdade, você e ele não terão mais nenhuma possibilidade. A pessoa que segurava minha mão parecia muito nervosa ao ouvir isso. Suor escorria de sua palma. Alguns minutos depois, ele me deu um beijo na testa. Sua voz estava cheia de certeza. Ele não vai saber. Eu já organizei tudo. Daqui a 23 dias, o médico anunciará que recuperei a memória. Naquela altura, tudo voltará a ser como antes. Após um longo suspiro, alguém saiu do quarto. Outro ainda estava de guarda na minha cama. Murmurou baixinho, Akian. Nossa cerimônia de casamento está chegando. Eu já reservei o casamento.
Quando eu recuperar a memória, você poderá ver isso. Depois que nos casarmos no civil. Que tal eu te levar para ver a aurora? Você se lembra do nosso terceiro aniversário? O desejo que você fez para a estrela cadente. Quando você disse que queria ficar comigo para sempre. Eu fiquei realmente muito feliz. Eu também quero envelhecer ao seu lado. O efeito da anestesia está lentamente desaparecendo. Eu me lembrei de quem é essa pessoa tagarela. Esta é minha noiva, Liu Huyan. Ela parece se importar muito comigo. A cada meia hora, ela chama o médico para verificar minha condição. Ela também é atenciosa e me dá água. Ela arruma o cobertor para mim. Ela fica ao meu lado sem se afastar, até eu acordar completamente. Toda a ternura que foi dedicada a mim foi embora rapidamente como uma maré. Observando sua figura se afastando do quarto, uma pitada de ironia passou pelos meus olhos. Alguns minutos depois, a enfermeira entrou para verificar minha condição. Eu observei a enfermeira tentando esconder cuidadosamente o prontuário médico. Jian limpou a garganta e começou a falar. Quem tem cuidado de mim no hospital esses dias? O olhar da enfermeira desviou-se algumas vezes. Ela respondeu de forma hesitante. Eu também não estou muito certo. Deve ser a cuidadora, certo? Eu só me sinto cansado. Peguei meu celular e olhei a hora, 8 de dezembro. Eu estive em coma por 3 dias. Depois, por um longo período, Liu Huyan não apareceu. É Jiboda. Ele me enviava muitas mensagens todos os dias. Metade eram provocações e fotos de demonstração de amor. A outra metade eram fotos em vários lugares e na cama com Liu Huyan. Eu não cliquei em nenhum dos vídeos. Eu simplesmente ativei o modo Não Perturbe. No dia 15 de dezembro, fui fazer a alta do hospital. Eu joguei fora as outras coisas. Peguei minhas coisas e estava prestes a sair do hospital. Assim que cheguei à porta, por acaso, encontrei uma veterana da faculdade que costumava me paquerar. As duas pessoas trocaram algumas palavras. Eu estava conversando animadamente, quando fui puxado por alguém que apareceu do nada. A Rui me puxou com força. O rosto dele estava tão sério que poderia pingar água. Ele olhou para mim com os olhos cheios de emoção. Sua voz estava cheia de amargura. Desde quando você tem permissão para ficar tão perto dele? Eu lhe lancei um olhar. Fiz um esforço. Afastei meu pulso que estava vermelho de ser apertado. Com um tom sarcástico. Você não perdeu a memória? Não vai admitir que sou seu namorado? Eu falo com quem eu quiser. Não é você quem deve se meter nisso, certo? Depois de dizer isso, não me importei com a reação dele. Pegou um carro e foi embora. A Rui ficou sem palavras, engasgada. Só posso olhar impotente enquanto eu vou embora. Depois de um tempo de descanso, eu fui me recuperando lentamente. Durante meu tempo livre, um antigo cliente apareceu. Ele me apresentou um grande negócio. Eu aceitei logo. Quando cheguei ao local, percebi que era uma festa de aniversário. Quando vi Liu Huyan chegando com Jiboda, fiquei completamente chocado. Uma sensação ruim começou a surgir dentro de mim. Mas o depósito já havia sido recebido. Eu só pude reprimir essa sensação estranha. Peguei a câmera. Ao me ver, Jiboda imediatamente sorriu e veio ao encontro. Desculpe incomodar. Tente tirar as fotos de um ângulo baixo. E diminua um pouco a luminosidade. Daqui a pouco, depois que eu subir ao palco, aproximo um pouco a lente. De acordo com essa pilha de exigências que ele apresentou, eu tirei mais de 100 fotos. Mas Jiboda ainda não estava satisfeito. Ele insistiu que eu refizesse. Eu pacientemente refiz as filmagens 3 ou 4 vezes. O pulso machucado começou a doer novamente. Jiboda deu uma olhada. E seu rosto mostrou uma expressão de zombaria. Como você conseguiu fazer isso? Os grandes fotógrafos. Parece que você não é tão incrível quanto dizem. Vamos ficar com a primeira versão. Pelo menos algumas delas são boas. As pessoas ao redor começaram a rir baixinho, cobrindo a boca. Eu esfreguei os joelhos dormentes. Apoiei-me e me levantei. Murmurou um cu. Jiboda estava cada vez mais satisfeito. Caminhou até o lado de Liu Huyan. Ele a cumprimentou de forma muito afetuosa. Em seguida, ele se virou e acenou para mim. Com um gesto autoritário, disse para eu vir. Ajudei-me a tirar algumas fotos com minha namorada. Meus olhos se fixaram. Mas logo voltei a ficar indiferente. Levantei a câmera. A lente focou nos dois. Apertei o botão do obturador. Jiboda fez inúmeras poses. No final, ele até segurou o rosto bonito de Liu Huyan e a beijou. Num instante, a plateia inteira começou a gritar. Um casal perfeito. Não se pode ignorar os belos casais apaixonados. Meus olhos são bons para isso. Uma festa tão grande sendo organizada assim, de repente. O aniversariante sempre concorda com tudo. Isso é muito mimo. Ao ouvir isso, começaram a provocar. O corpo de Li Hui hesitou por um momento. Ele se desvencilhou da mão de Jiboda que estava em sua cintura. Olhou para mim com um pouco de nervosismo. Mas eu não tive nenhuma reação. Com a cabeça baixa, fui olhando as fotos na câmera.
Aparentemente, ele não se importa nem um pouco com o que acabou de acontecer. Às 11 horas, esta festa que durou 4 horas, finalmente foi anunciada como encerrada. Eu coloquei a câmera de volta na bolsa. Tirei um lenço de papel. Limpei a roupa. O bolo que Gibodá havia derrubado acidentalmente. De repente, um som de passos ecoou no amplo salão. Quando levantei a cabeça, então vi um rosto sorridente. Gibodá vindo diretamente em minha direção. Você trabalhou duro esta noite. Você está precisando de dinheiro, não é? Eu tenho mais um conjunto de fotos que gostaria que você me ajudasse a tirar. O preço pode dobrar. Você aceita? Eu hesitei por um momento. Ainda assim, concordou com a cabeça. Gibodá me levou diretamente para o hotel no andar de cima. Primeiro, definimos o ângulo e o conteúdo da filmagem. Eu estava no canto montando a câmera. Alguém está batendo na porta do lado de fora. Gibodá não estava com pressa de abrir a porta. Ele me deu um sorriso cheio de significados. Está prestes a começar. Lembre-se de filmar tudo, ok? Enquanto falava, ele puxou as cortinas para cobrir o canto. Ele deixou apenas uma pequena abertura para a câmera. Eu estava encolhido em um espaço apertado, ouvindo os passos se aproximando. Inclinou-se sob a luz amarela quente. Gibodá segurava a delicada mão de uma mulher. Ele se aproximava lentamente. Os corpos dos dois estavam colados um ao outro. De vez em quando, roupas caíam no chão. Sons de respiração ofegante e ambígua começaram. Olhando para a câmera, vi Liu Huyan beijando Gibodá. Liu Huyan, que parecia relutante em se separar. Minha mão, que estava apoiada no suporte, se fechou de repente. Não sei. Eu estava lá no quarto, agindo de forma desenfreada sobre Gibodá, conversando sobre uma série de sombras fragmentadas. O que você preparou para esta noite? Seu favorito. Tem várias roupas, várias opções. Esperando que você venha rasgar, esposa. Tão provocante assim, mais cedo ou mais tarde vou acabar morrendo por você. O desejo pulsante no quarto se intensifica. Ouvindo aquele som contínuo e incessante. Estou tão perto que estou entorpecido. Meu coração parece estar bloqueado por algo. Oprimido ao extremo. Até respirar se tornou difícil. O tempo neste momento tornou-se infinitamente lento. 3 da manhã. O movimento no quarto parou. O som da água no banheiro começou. Eu abri a cortina. Saí arrastando as pernas que já não sentia. Eu caminhei por entre as roupas espalhadas pelo chão. Coloquei o cartão de armazenamento na mesa. Abri a porta. Após um leve som, uma voz feminina profunda veio do banheiro. Que barulho é esse? Tem alguém lá fora? Como pode haver alguém a essa hora da noite? Esquece isso. Vamos mais uma vez? Empurrei levemente a porta do banheiro. Se fechou firmemente novamente. Olhei para o reflexo no vidro. Virou-se e fechou a porta. A rua de madrugada estava completamente deserta. Não havia carros. Eu vagava sozinho sem rumo. Um zumbido soava em meus ouvidos. Minha mente estava em branco. Não sabia há quanto tempo estava andando. O dia já havia amanhecido. Levantei os olhos frios. Foi então que percebi, sem querer, que havia voltado à minha antiga escola. Fui até o prédio das aulas. Encontrei o diretor que estava chegando para trabalhar. Porque no passado Liu Huyan a perseguiu de forma aberta e chamativa. Quase todos os professores me conheciam. O diretor sorriu e cumprimentou com entusiasmo. O que você está fazendo de volta à escola de repente? Cadê a Liu Huyan? Ouvi dizer que vocês estavam noivos. Você veio entregar convites? Eu forcei um sorriso. O assunto foi revelado. Faz muito tempo que não volto. Passei por aqui na hora certa. Só vim dar uma olhada nos professores. Os dois caminhavam e conversavam, mencionando muitas lembranças do passado. Sentimentos mistos. Antes de nos despedirmos, o diretor pareceu lembrar de algo. De dentro do armário do escritório, ele tirou um diário amarelado. Isso é do tempo em que eu checava a disciplina nas aulas de estudo. Recebido das mãos de Liu Huyan. Já que vocês estão prestes a ter boas notícias, então vou devolver para você. Eu fiquei surpreso por um momento. Peguei e fiz uma reverência ao professor. No caminho de volta, eu abri o diário e vi imediatamente a caligrafia exuberante de Liu Huyan, como dragões dançando e fênix voando. 12 de março, Akian prometeu à sociedade. Mas ele sorriu para mim hoje. Senti que tinha uma chance. 1º de julho, as férias de verão são longas demais. Esperei 4 horas embaixo do prédio do Akian. Só então ouvi. 23 de novembro, hoje alguém se declarou para Akian. Isso me deixou furioso. Dei uma surra nele. Fui criticado publicamente. 21 de dezembro, hoje é o meu aniversário de 17 anos. O único desejo de Liu Huyan aos 17 anos era estar com Reqian, que tinha 16 anos. Nunca se separar. Cada página tem um nome igual, escrito nos segredos do coração da garota. Olhando, meu nariz ficou ácido. As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente. Quando o carro parou na porta da mansão,
Eu já havia acalmado minhas emoções confusas. Fechei meu diário. Abri a porta do carro. E me deparei com Liu Huyan, que estava voltando. Olhando para a marca vermelha de beijo em seu pescoço. Lembrei das coisas que aconteceram à noite. Saiu de vista. Liu Huyan percebeu que eu parecia ter chorado. Franziu a testa, pensando em como perguntar sem levantar suspeitas. Jiboda, ao seu lado, também viu meus olhos vermelhos. Começou a rir discretamente. Ontem foi difícil para você. O dinheiro já foi transferido. Estou muito satisfeito com as fotos tiradas. Você também deve estar bem satisfeito, né? Ele desta vez falou de uma maneira insinuante. O coração de Liu Huyan deu um salto repentino. Satisfeito com o quê? As fotos de aniversário da primeira metade da noite. Caso contrário, o que mais poderia ser? E também as da segunda metade da noite. Observando sua maneira de falar sem filtro, Liu Huyan sentiu um frio na barriga ao olhar para o celular. Seus olhos rapidamente cobriram os dele. Mas ele lançou um olhar sedutor para ele. Ela segurou suavemente o dedo dele, observando como os dois flertavam abertamente. Eu já estou imune a isso. Virei-me e fui embora para casa. Ao passar pelo lixo, joguei o diário lá dentro sem pensar. Aqueles anos de juventude cheios de amor e sinceridade foram completamente enterrados assim. No terceiro dia antes de partir, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhor He? Olá, sou o gerente do Hotel Hilton. É o hotel onde foi realizada a festa de noivado anteriormente. É assim que é. Por que compramos nosso salão principal antes da data do casamento? Disse que depois de amanhã haverá um banquete de casamento aqui. Mas recentemente não conseguimos entrar em contato com ele. Alguns detalhes precisam ser verificados e acordados. Você tem um tempo para vir e conversar? Eu realmente queria recusar. Mas ao ouvir a data de depois de amanhã, meus cílios estremeceram levemente. Dia 1º de janeiro foi o dia em que Liu Huyan decidiu recuperar a memória. É o dia em que eu me preparei para ir embora. Eu aceitei. Peguei um táxi e fui rapidamente. Assim que entrei no salão, vi a decoração do local. Ficou em silêncio imediatamente. Desde as flores até os enfeites. Tudo era igual ao que Liu Huyan tinha quando me pediu em casamento. Exatamente igual. O gerente que entrou comigo estava prestes a me apresentar, quando recebeu uma ligação. Ele saiu temporariamente. Subi sozinho para o segundo andar da mansão. Olhando, não pude deixar de lembrar das promessas que Liu Huyan e eu fizemos. A cena de quando prometemos um amor eterno e exclusivo. Naquela época, eu estava cheio de alegria, esperando pela vida de casado que estava por vir. Quem diria que tinham se passado apenas 3 meses? Tudo se dissipou como fumaça. Deve ter se tornado nada, não é? Enquanto eu refletia, a porta foi subitamente empurrada. Liu Huyan, vestida elegantemente, entrou segurando um buquê de flores. Jiboda vinha logo atrás. Ao ver a cena de sonho à minha frente, não pude deixar de exclamá-lo. Um brilho de expectativa passou pelos meus olhos. Huyan, por que você trouxe ele aqui? Liu Huyan estalou os dedos, com um sorriso radiante no rosto. Este é o lugar onde o Akia me pediu em casamento, e onde tivemos a festa de noivado. Depois de amanhã, planejo trazer algumas amigas e o Akia aqui. Assim, posso fingir que me emociono com o lugar. Naturalmente, vou lembrar do passado. Hoje, trouxe você aqui, para ensaiar um pouco. Você vai atuar como Akia, e ver se há alguma falha. Dito isso, ele empurrou Jiboda para o centro do palco. Começou a atuar. Uma enorme coluna me bloqueava completamente. Eu observava em silêncio a interpretação sincera dos dois. A luz suave piscava. Tenho que admitir. Liu Huyan realmente tem talento para atuar. Se eu não soubesse nada sobre tudo isso. Cheguei aqui 3 dias depois. Talvez eu realmente fosse enganado por ele. O progresso lá embaixo já alcançou o estágio do perdão. Jiboda segurou Liu Huyan que estava na ponta dos pés. A atmosfera originalmente cheia de emoção e carinho começou a mudar lentamente a partir deste momento. Liu Huyan envolveu seu braço em torno daquele pescoço longo. O tom era leviano e desleixado. Alguém pode entrar a qualquer momento. Você não conseguiu resistir e veio me provocar. Restam apenas 3 dias. Você não entende que uma noite de primavera vale ouro? Além disso, é uma vez na ocasião mais importante da sua vida. Não é emocionante? Olhando para seu charme emocionado e sedutor, Liu Huyan estreitou os olhos. Deu uma leve risada. Tantas opções. Se não, como faria para que minha esposa se lembrasse de mim? Se ao voltar para ele eu não me sentir satisfeita, pode me contatar a qualquer momento. Ao ouvir isso, Liu Huyan levantou a mão e segurou seu queixo. Um brilho de clareza passou pelos olhos. O tom de voz carregava uma convicção total. Não haverá uma próxima vez. Em 3 dias, tudo terá acabado. Eu pertenço somente ao Akia. É por isso que eu abaixei os olhos. Cobri o fundo dos olhos. Essas zombarias no fundo do coração lhe deram a resposta. Que pena por Liu Huyan.
Eu não quero mais você. 2 dias antes de partir, recebi a notícia de que o processo de mudança de nome já estava concluído. Saiu pela porta. Peguei de volta um novo RG e passaporte com o nome alterado. Quando cheguei em casa, já era noite. O tempo está um pouco frio. Eu bebo água com as mãos. Ao sair do carro, levantei a cabeça. Mas vi Liu Huyan esperando na porta. Ele parece estar esperando eu voltar. Vendo a incerteza nos meus olhos. Com um tom de hesitação. Para onde você foi? Eu peguei a chave e abri a porta. O tom estava muito calmo. Há algo de errado? Liu Huyan colocou a mão no bolso. Saiu como se nada estivesse acontecendo. Não é nada, é só que a previsão do tempo disse que vai chover forte amanhã. Se não é nada, então não saia. Ele claramente está com medo de não me encontrar amanhã. Mas ele encontrou uma desculpa tão fraca. Eu realmente quero rir. Mas no final, eu consegui me segurar. Acenei com a cabeça. Entendeu, olhando para minha expressão indiferente e despreocupada. Liu Huyan sentiu uma inquietação inexplicável no coração. Ela achou que meu comportamento ultimamente tem sido muito estranho. Mas o que exatamente está errado? Ela não conseguia expressar. No dia da partida, eu acordei muito cedo. Olhando para o voo das 2 da tarde, eu joguei fora todas as minhas coisas restantes. Olhando para o vazio, só restam 2 malas no quarto. Eu soltei um suspiro profundo. Às 11 horas, a campainha tocou suavemente. Eu abri a porta. Descobri que eram algumas boas amigas da Liu Huyan. Cunhado, sabemos que, nesses dias, você tem passado por dificuldades por causa da condição de saúde da Huyan. Exausto física e emocionalmente. Sem ânimo nenhum. O médico disse há alguns dias que ele tem tomado os remédios regularmente ultimamente. O estado dele está melhorando lentamente. Não se preocupe mais. Isso. Também esperamos que a irmã Liu recupere a memória o quanto antes. Todos estão ansiosos para participar do casamento de vocês. Hoje marca exatamente o 7º aniversário de namoro de vocês. Preparamos algumas pequenas surpresas. Eu escutava em silêncio. Eles recitaram as falas que haviam preparado antecipadamente. Cooperou prontamente e perguntou: que surpresa? Se você vier conosco, você saberá. Eu ainda não respondi. O celular de uma das pessoas tocou. 1 minuto depois, algumas pessoas mudaram a versão. O cunhado teve um problema. A surpresa talvez tenha que esperar um pouco. Você pode se ocupar primeiro. Nós voltaremos para te buscar à noite. Depois de falar, algumas pessoas saíram debaixo da chuva, observando o carro deles desaparecer. Na cortina de chuva, eu me virei e empurrei a bagagem para baixo. 10 minutos depois, um táxi parou na porta. O motorista me ajudou a carregar a bagagem e foi na frente. Saí da mansão segurando um guarda-chuva. Ao passar pelo carro estacionado na porta ao lado, ouvi alguns sons estranhos vindo lá de dentro. No som da chuva que caía lentamente, a voz de um homem era extremamente sedutora. Não era para recuperar a memória? De volta à realidade? A irmã vai chegar em breve. Você é tão sedutora. Como eu poderia me afastar? Foi adiado para a noite. Ainda há tempo para vir mais algumas vezes. Eu parei os passos. Eu me inclinei para o lado, observando o carro esportivo balançando cada vez mais. Meu coração se apertou. Uma lágrima escorreu. O motorista que já havia arrumado a bagagem. Yao Yao gritou: Senhor He, você não vai entrar no carro? Eu limpei as lágrimas calmamente. Liu Huyan, esta é a última vez que eu choro por você. Dei passos até o lado do passageiro dianteiro. Fechei o guarda-chuva e entrei no carro. No momento em que a porta do carro se fechou, a janela do carro esportivo desceu. Eu não vi. Os olhos cheios de dúvida de Liu Huyan. Também não ouvi a frase de Jiboda. Deve ter ouvido errado. Eu tirei aquela identidade que já estava vencida e a dobrei ao meio. O motorista observou meu movimento. O motorista, surpreso, perguntou: Você não vai precisar da identidade? Eu acenei com a cabeça. A cortesia já havia passado. Não preciso mais, a partir de agora. Tudo é um novo começo. Tudo que tem a ver com Requian. Eu não quero mais. Às 5 da tarde, a chuva do dia finalmente parou. Liu Huyan de Anzu abriu a porta do carro. Ela acenou para fora. Fez um gesto para que Jiboda, que ainda estava arrumando as roupas, descesse do carro. Ele fez uma careta e lançou um olhar para ele. Abaixou-se para pedir um beijo, olhando o tempo do carro na tela. Liu Huyan virou a cabeça para evitar ele. O tom de voz preguiçoso soou novamente. Irmã, a pessoa só está. Liu Huyan interrompeu suas palavras. A cortesia trazia uma autoridade que não aceitava ofensas. Desde o começo eu te avisei. Nós estamos apenas jogando um jogo de... Foi apenas um jogo de 2 meses. Agora o tempo acabou. Você deve sair. Olhando para sua aparência fria, Jiboda só pôde descer do carro relutantemente. Liu Huyan abriu a janela do carro. Acelerou. A atmosfera ambígua no carro foi dispersa pelo vento.
Ele olhou para a distância que diminuía no GPS. Ele soltou um sorriso leve. O carro parou no estacionamento do Hilton. Ele não foi direto para o andar. Em vez disso, foi direto para o andar de cima. Brincadeiras à tarde. As roupas estavam todas amassadas. Ele precisava se arrumar. Em frente ao banheiro, ele ligou para algumas amigas. Deu algumas instruções. Algumas pessoas do outro lado começaram a rir discretamente. Irmã Liu, pode ficar tranquila. De manhã, Requian prometeu que viria. Já estamos a caminho para buscá-lo. É verdade, você ainda deve pensar em como vai atuar mais tarde. Essa dificuldade não é pequena, viu? Já estamos atuando há 2 meses. Não pode haver nenhum erro. Do que vocês têm medo? Na verdade, a irmã Liu tem sentimentos profundos. Com certeza não há duvidará. Liu Huyan estava cansada de ouvir suas conversas vazias. Ela riu e os xingou um pouco. Joguei o celular no sofá sem pensar. Meia hora depois, ele saiu enxugando o cabelo. Então ouviu o toque incessante do celular. Ao desbloquear a tela, viu mais de 20 chamadas perdidas. Seu coração disparou, forçando-se a controlar a confusão emocional. Ele pressionou o botão de atender. Batemos na porta da mansão por mais de 10 minutos. Nem mesmo Kikian saiu. Não respondeu às mensagens. O telefone também está desligado. O que devemos fazer? Não consigo entrar em contato. Liu Huyan franziu a testa. O bom humor foi arruinado. Pode ser que ele tenha adormecido. Vocês vão à minha casa. E peguem a chave reserva com a tia para dar uma olhada. Sejam espertos e não a assustem. Algumas amigas concordaram. Liu Huyan pressionou a têmpora, enquanto trocava de roupa limpa, e relembrava o cronograma da noite em sua mente. Amarrando a gravata, ela pegou as coisas e desceu as escadas. O gerente do hotel o viu. Ele rapidamente o cumprimentou calorosamente. Senhora Liu, por favor dê uma olhada na decoração do local. Há algo mais que não esteja satisfeito? Nós ajustaremos imediatamente. Liu Huyan deu uma olhada rápida. Ela acenou com a cabeça, bastante satisfeita. Muito bom, reproduziu perfeitamente a cena do pedido de casamento. Sua memória não é tão ruim. Recebeu reconhecimento. O gerente do hotel sorriu de maneira ainda mais encantadora. Senhora Liu, se você está satisfeita, está bom. Na verdade, é possível recriar tudo em uma proporção de 1. E ainda precisamos agradecer ao seu noivo. Há alguns dias, havia algumas peças decorativas. Não consigo lembrar a localização. Foi melhor chamá-lo para fazer a gravação. O noivo, ao ouvir essas 3 palavras, a expressão no rosto de Liu Huyan congelou. Ele fixou o olhar na pessoa à sua frente. Havia raiva no tom de voz. Você pode entrar em contato com ele. Esta é a surpresa que preparei para ele. Você não sabia, né? Ao vê-lo ficar bravo, o gerente ficou tão assustado que não conseguia falar direito. Eu o chamei para ajudar porque não conseguia entrar em contato com você. Também não disse que era para salvar a própria vida. Eu pensei que já estávamos noivos. E agora, todo esse planejamento de mais de 1 mês foi em vão. Liu Huyan ficou vermelha de raiva. Ele apertou os punhos com força. Estava prestes a explodir. O telefone da melhor amiga tocou novamente. Irmã Liu, não está bom. Requian desapareceu. Lembrando que o gerente acabou de dizer. Liu Huyan só sentiu sua cabeça girar. Vá procurar. Ouviu ela gritando com algumas pessoas ao telefone. Estava prestes a chorar. Não é que não estamos procurando. É que tudo na mansão foi esvaziado. Nós verificamos as câmeras de segurança. Ela jogou tudo fora de manhã. Saiu ao meio-dia com a mala. Não sabemos para onde foi. Palavra por palavra. Soou como um trovão aos ouvidos de Liu Huyan. Ele ficou paralisado no local. Às 12 horas, o som do táxi e a voz indistinta do senhor reecoaram. Todas aquelas memórias que ele ignorou ressurgiram. O gerente, sem entender, ainda estava explicando incessantemente. Na verdade, mesmo que eu não ligasse para o senhor Mao, ele parecia estar ciente. Naquele dia, ele me fez muitas perguntas. Antes de ir, ele ainda me deu uma caixa para eu entregar a você esta noite. Dizia isso enquanto o gerente me entregava as coisas. Olhando para o anel que ele ofereceu com as 2 mãos e Liu Huyan, só sentia que não conseguia respirar. Ele, com a mão trêmula, puxou. Ele viu imediatamente aquele deslumbrante anel de noivado. Ao lado, havia também um botão rosa. Ele olhou fixamente para o botão. De repente, ele se lembrou de quando saiu do hotel 3 dias atrás. Uma reclamação de Giboda. Na próxima vez, reúna um pouco de força lá fora. Você arrancou todos os botões da minha roupa. As pessoas estão prestes a ficar nuas. Ele se lembrou da peça que ele mesmo havia arrancado. E ajudou a colocar as calças de volta. As mangas eram rosas. Todo o sangue no corpo de Liu Huyan parecia começar a fluir ao contrário. Ele agarrou o colarinho do gerente. Seus olhos estavam arregalados devido à congestão. O que aconteceu no dia tal? 3 dias atrás. O senhor reveio às 2 da tarde.
Ele saiu apenas às 5. Ao ouvir essa resposta, Yin Huiyan estava prestes a entrar em colapso. Ele agarrou o anel. Ele correu para a garagem como um louco. Corri desesperadamente, passando por mais de 10 sinais vermelhos seguidos. Ele voltou para casa em 10 minutos. A casa ao lado estava iluminada. Ele entrou direto sem hesitar. Algumas amigas íntimas quase viraram a casa de cabeça para baixo, faltando pouco para cavar até 3 metros no chão. Ainda não encontraram nada que tivesse a ver com Requian. Vendo que ele chegou, todos rapidamente se aproximaram. A irmã Liu não encontrou um único fio de cabelo. Realmente não sei para onde o Mal Qian foi. Eu também mandei alguém investigar. Na lista de passageiros que saíram de Jinbei no último mês, não havia o nome de Requian. As más notícias que vieram em sequência fizeram o coração de Liu Huiyan despencar. Ela, em pânico, pegou o celular para ligar para Requian, mas só ouviu o tom frio de desligado. E todas as mensagens enviadas foram rejeitadas. Um monte de pontos de exclamação vermelhos a deixaram atordoada. As amigas íntimas nunca a tinham visto tão fora de si. Elas começaram a confortá-la ao mesmo tempo. Irmã Liu, levante a cabeça, seja forte. A pessoa saiu há pouco tempo. Agora ainda dá tempo de procurar. Exatamente, isso mesmo. Localize diretamente a mão dela. Com certeza vamos encontrar. Ao ouvir essas ideias, Liu Huiyan conseguiu recuperar um pouco da razão. Ele rapidamente enviou uma mensagem para a secretária, pedindo para que ela investigasse. 1 hora que parecia um dia inteiro. A secretária respondeu à mensagem. Liu verificou que o celular do Sr. Rei estava na lixeira da rodoviária. Nós já intensificamos a verificação da lista de passageiros que chegam, mas há táxis ilegais do lado de fora da rodoviária. Pode haver situações de desencontro. Isso realmente não é uma boa notícia. Mas em comparação a não ter nenhuma pista, ainda é muito melhor. Liu Huiyan não conseguia ficar parada, ignorando os conselhos das amigas íntimas. Foi diretamente para a rodoviária. Assim que chegou lá, a secretária imediatamente entregou o celular que já havia sido limpo. Ela digitou a senha para desbloquear e só então percebeu que todas as contas de redes sociais estavam vazias. Os contatos também foram completamente deletados. Restava apenas um nome. Jiboda. No instante em que viu esse nome, Liu Huiyan ficou coberta de suor frio. Ele passou muito tempo se preparando psicologicamente. Finalmente conseguiu reunir um pouco de coragem. Ele clicou, a mais recente. Este é o vídeo que Jiboda enviou esta tarde. No carro. Ao ver esse fundo, Liu Huiyan já adivinhou qual era o conteúdo do vídeo. Ele não se atreve a abrir. O dedo desliza para cima. Todos os dias, 3 ou 4 vídeos misturados com algum texto. A sensação de fingir que não sabe surfar não deve ser boa, né? Kekian foi tão exigido, cobrado assim. Você ainda consegue aguentar. Sua noiva tem desejos tão fortes. Você está sendo frio comigo de novo. Se vocês realmente se casarem, não vai demorar 3 meses para se afastar. Você realmente quer se casar com ela? Se não der certo, você me implora. Eu te ensino alguns truques. Com certeza conseguirá prender o coração de Huiyan. Ele também não precisa fingir que perdeu a memória e traiu. Ou você não vai considerar. De janeiro a dezembro, 30 dias cheios desse tipo de provocação. Huiyan já estava completamente dominada pela fúria. Seu coração e seus olhos só tinham um pensamento restante. Ir procurar por Jibo. Fez as contas rapidamente e voltou para casa em disparada. Assim que saiu do carro, ele viu as malas empilhadas na porta. Jiboda estava coordenando alguns empregados para mover as coisas. Ao vê-lo retornar, imediatamente se virou e se aproximou. Por que voltou? Você ainda não consegue se desapegar dela? Então me beije. Eu vou ficar. Olhando para o rosto lindo da irmãzinha tão perto, Huiyan não conseguiu mais se conter. Ele levantou a mão, usou toda a sua força e lhe deu um tapa forte. Com um pá, Jiboda foi derrubado e caiu pesadamente no chão. O rosto pálido ficou ruborizado. Ele inchou bastante. Ele levantou a cabeça com um olhar incrédulo. A voz estava embargada de choro. Huiyan, por que você me bateu? Liu Huiyan estava tão irritada que não conseguia falar. Ele jogou o celular sobre ele. Havia uma luz fria e sombria. Jiboda pegou o celular chorando. No instante em que viu a tela, os pelos do corpo dele se arrepiaram. Ele não pôde evitar um calafrio. Em um instante, inúmeros pensamentos passaram pela sua cabeça. Ele começou a explicar apressadamente. Huiyan, eu posso explicar. Na verdade, é a família de Requian, Ele já sabia que você estava fingindo ter amnésia. Eu só te amo demais. Por isso cometi um erro. Essas palavras, para Liu Huiyan naquele momento, eram como jogar gasolina no fogo. Ele estava perdendo o controle das emoções. Ele o puxou para cima. Agarrou firmemente sua garganta. A forte asfixia fez Jiboda lutar desesperadamente. Unhas afiadas deixaram inúmeras feridas em suas mãos.
Mas ele parecia não sentir a dor. A pressão em suas mãos continuava a aumentar. Seu rosto passou de vermelho para azul. Lentamente começou a ficar roxo. Aqueles olhos cheios de desespero começaram a se esbugalhar, transmitindo uma sensação de morte. Justo quando Giboda pensou que estava prestes a ser estrangulado até a morte, algumas amigas que chegaram atrasadas viram essa cena. Assustadas, suas faces ficaram brancas. Apressaram-se para salvá-lo. O ar gelado invadiu a garganta. Ele não conseguia parar de tossir alto. Vindo. Liu Huyan, já sem razão, ainda não estava disposta a desistir. Determinada a se libertar da força de várias pessoas. As amigas que apanharam algumas vezes à noite se queixaram sem escolha, mas não se atreveram a soltar. Irmã Liu, se acalme. A prioridade agora é encontrar Requian. Certo, certo, ele está em nossas mãos. Ainda dá tempo de acertar as contas depois. Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan finalmente parou. Ele deu uma última olhada no homem caído no chão. A voz estava fria e um pouco dolorosa. Leve-o até o velho Du. Preste atenção. Ao ouvir esse nome, Giboda, cuja consciência estava turva, de repente ficou sóbrio. Ele se arrastou até Liu Huyan e agarrou sua perna. Em seu tom de voz havia muita súplica. Huyan, não. Irmã Liu, eu estive com você por 2 meses. Você pode me perdoar desta vez? Desde que você me deixe ir. Eu prometo que não vou te incomodar novamente. Por favor. Ele chorava, com lágrimas escorrendo. Liu Huyan, no entanto, estava impassível. Algumas amigas também não se atreveram a aconselhar. Ele foi arrastado para dentro do carro. Giboda não consegue se soltar. Só podia olhar fixamente para o espelho retrovisor. As casas que se afastam gradualmente. O grito desesperado dele ecoava dentro da cabine do carro. As expressões de algumas pessoas ficaram frias. Se você se comportar direitinho, não causar problemas, pegar o dinheiro e fugir, não precisarei me preocupar pelo resto da vida. Mas você não sabe a gravidade da situação. E ainda assim quer provocar Requian. Bem feito para você por ter chegado a este fim. É melhor ser sábio e duradouro. Chegando ao condado de Laudu, se comportar pode salvar sua vida. Caso contrário, você enfrentará os métodos das pessoas dele. Prepare-se para sofrer. O avião pousou em Melbourne exatamente à meia-noite. O agente de imigração estava revisando os documentos. Ele fez algumas perguntas de rotina. Senhor Xinshen, posso perguntar quanto tempo você pretende ficar na Austrália? Olá, eu recebi uma oferta da Universidade de Melbourne. Precisa de 2 anos para concluir os estudos. Ao ouvir meu inglês tão fluente, os agentes de imigração também não me dificultaram mais. Carimbaram e me deixaram passar. Agora se chama Zai Shen. Muito educado. Após agradecer, peguei minha bagagem e saí do aeroporto. Eu peguei meu celular recém-comprado e procurei a localização do hotel. Pegou um carro. O motorista é um chinês de origem asiática. Ao ver meu rosto, ele imediatamente começou a conversar comigo, terra estrangeira. Ao ouvir mandarim, me senti muito à vontade. Conversando ao longo do caminho, a motorista me contou muitas coisas. Dicas sobre Melbourne. Eu anotei tudo. Quando cheguei ao hotel, ao se despedirem, os dois ainda adicionaram as informações de contato. A motorista me ajudou a levar a bagagem para o elevador. Então ela se foi. Peguei o cartão do quarto e abri a porta. Ao ver o quarto limpo e arrumado, a tensão que eu estava segurando se dissipou. Arrumei minhas coisas e desci para jantar. Voltei para casa e tomei um banho rápido. Então, deitei na macia cama e rapidamente adormeci. Uma boa noite de sono. Às 2 da tarde do terceiro dia, eu acordei meio grogue. Quando vi o quarto completamente desconhecido, eu ainda estava um pouco desadaptado. Levei cerca de 5 minutos para finalmente perceber que já tinha deixado o norte e cheguei a um país totalmente novo. Melbourne estava no auge do verão. O tempo estava quente. Eu procurei algumas calças de verão para trocar. Depois de sair para almoçar, eu peguei um táxi para perto da escola, me preparando para dar uma olhada no apartamento que reservei de manhã. O proprietário chegou pontualmente e me entregou a chave do apartamento. Depois de entrar na nova casa, eu dei uma volta pelo lugar e anotei as coisas que precisava comprar. Então contratei uma pessoa para fazer a limpeza. À noite, voltei para o apartamento com minha bagagem e me acomodei. Nos dias seguintes, comprei muitos itens essenciais para a vida. O quarto que estava vazio começou a se encher lentamente, enquanto organizava as coisas. Enquanto isso, eu estava em contato com o colega de quarto que chegaria em alguns dias. Aos poucos, eu também me acostumei com a vida local. Como eu tinha uma boa habilidade na cozinha, consegui me integrar facilmente ao círculo de estudantes de agricultura. Acabei me divertindo com 2 rapazes que eram meus vizinhos. Eles me levaram para sair e fazer compras. Me apresentaram os restaurantes nas proximidades e me mostraram as atrações locais. Após alguns dias de convivência, minha habilidade em fotografia
Foi reconhecida pelos novos amigos. Eu também entrei no círculo de fotografia local. O 10º dia em Melbourne. Eu completei minha primeira tarefa de fotografia. Eu olhando os 3 milhões recém-depositados na conta. Contente. Na manhã seguinte, ouvi um barulho do lado de fora da porta. Eu saí do quarto, esfregando os olhos sonolentos, e vi um rapaz de pouco mais de 20 anos empurrando uma mala. Ele me cumprimentou timidamente. Olá, você é o Zai Shen? Eu sou o Shen Zé, seu colega de quarto. Eu só então me lembrei. Parece que, alguns dias atrás, o colega de quarto comentou algo sobre isso. Hoje chegou a Melbourne. Eu rapidamente fui cumprimentá-lo. Aproveitei para ajudar o novo colega de quarto a arrumar as malas, apresentando a disposição do quarto. Uma manhã, 2 amigos que só tinham conversado online, logo se tornaram íntimos. À tarde, combinaram de ir ao supermercado juntos. O tempo foi passando dia após dia. Logo chegou fevereiro. A escola estava prestes a começar. Um dia antes do início das aulas, eu pessoalmente cozinhei uma mesa cheia de pratos. Convidei alguns amigos que conheci recentemente para um jantar. Um mês de convivência. As relações entre todos se tornaram muito mais próximas, depois de algumas bebidas, e se juntaram ainda mais para fofocar. Não sei quem começou. Todos começaram a reclamar sobre suas ex-namoradas. Eu ouvi aquelas histórias estranhas. Ri tanto que minha barriga doía. Shenzé estava me massageando a barriga. Ele riu e perguntou casualmente. Todos reclamaram uma vez mais. Irmão Zai Shen, você tem algum segredo para compartilhar com todos? Meu sorriso congelou instantaneamente. Quando os primeiros rapazes compartilharam, também falaram sobre as namoradas que traíram. Eu pensei que era apenas uma piada. Mas quando o assunto realmente virou para mim, eu fiquei um pouco sem saber como falar. Depois de tanto tempo, ao lembrar do nome Liu Huyan, na verdade, eu já não sinto mais nenhuma tristeza. Apenas na frente de um grupo de rapazes que são 2 ou 3 anos mais novos que eu, recém-formado. Diante do jovem com muitas coisas para se preocupar. Eu não sei como começar a falar. Afinal, foram 10 anos. 7 anos de namoro. O primeiro amor que estava há poucos meses de se casar. Traição. É realmente uma coisa extremamente triste. Eu não quero ver nos rostos de todos expressões de pena ou compaixão. Esses segundos de silêncio fizeram Shenzé perceber um significado incomum. Ele mudou de assunto. Não me deixou em uma situação difícil. Após a refeição e a bebida, a festa se dispersou. Shenzé ainda veio se desculpar ativamente. Desculpe, não foi intencional, disse o irmão Shen. Desculpa. Eu claro que sei que ele não fez por mal. Sorri e acenei com a mão. Mas ao chegar no quarto, eu abri meu celular. Entrei no novo WeChat que registrei há um mês. Alguns amigos continuaram me enviando muitas mensagens. Eu respondi um por um. Obrigado a todos pela preocupação. Minha melhor amiga respondeu na hora. Akian, como você desapareceu no exterior? Isso me fez ficar preocupado por um bom tempo. Só de olhar para a tela, eu consigo lembrar como ele está reclamando agora. Eu suspirei levemente. Apressei-me a dizer desculpas. Informei que estava bem. Os dois começaram a conversar sobre a vida um do outro recentemente. Enquanto conversávamos, acabei adormecendo. No dia seguinte, ao acordar, vi as mensagens que minha amiga tinha enviado. Olhei com atenção, uma a uma. Só então percebi que a maioria estava relacionada a Liu Huyan. Após sua partida, Liu Huyan vem me procurar de vez em quando, perguntando sobre o seu paradeiro. Pode ficar tranquilo, vou manter a boca fechada. Não revelei uma palavra. Ainda bem que você foi à estação antes de ir ao aeroporto. Ele achou que você tinha saído de Jinbei em um carro clandestino. Estava procurando por você em todo o país. Ouvi dizer que Liu Huyan tem estado bebendo em um bar nos últimos dias. Há 2 dias, ela chegou a ter hemorragia estomacal por causa da bebida. Foi levada para o hospital. Bem feito. Ele também foi procurar seus pais. Se você já tinha cortado o contato com eles, eles certamente não teriam ideia. Ao ver essas notícias relacionadas a Liu Huyan, meu coração não sentiu nada. Eu abri as cortinas, olhando para o rio claro à distância. Meus pensamentos estavam confusos. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram e formaram novas famílias. Nenhum deles queria me ter. Me deixaram com meu avô que vivia sozinho. Aos 17 anos, meu avô faleceu. No final, eu era a única pessoa que restava. Quando fiz 18 anos, prometi ficar com Liu Huyan. Ele havia prometido que me daria um lar. Eu acreditei nas palavras dele. Esperei por ele durante 7 anos. O que recebi, no entanto, foi uma risível amnésia. A realidade de um golpe e de traições. A felicidade que eu tinha nas mãos se dissipou como fumaça. E ainda tinha que fingir com Liu Huyan. Ao relembrar aqueles longos 30 dias, eu ainda sinto um arrepio. Felizmente, tudo isso já passou. Eu abri a janela. A luz do sol radiante entrou.
Apenas dissipou o frio que eu sentia. O despertador tocou às 8 horas. Eu troquei de roupa. Pegou a bolsa. Fui para a escola com Shen Zé. A cerimônia de boas-vindas para os novos alunos aconteceu no auditório. Eu me sentei entre um grupo de jovens cheios de energia, ouvindo as palavras cuidadosas do diretor. Aquela sensação de incerteza que sempre pairou em meu coração começou a desaparecer lentamente. O futuro que pertence a Zai Shen já foi iniciado. Ao acordar, como se fosse fumaça, eu senti o forte cheiro de desinfetante. Os efeitos colaterais do álcool ainda estão se espalhando. Ele estava tonto e confuso. Seu estômago estava pesado e azedo. Dor à palpação no estômago. Ele olhou em volta, atordoado. Sua consciência confusa começou a voltar. Os membros da família Liu ao seu lado viram que ele acordou. Embora tenham suspirado aliviados, seus rostos ainda estavam sombrios. Para viver ou morrer por causa de um homem. Até quando você vai fazer isso? Algumas amigas também se aproximaram e começaram a insistir com conselhos. Requian já se foi há um mês. Não há nenhuma notícia. Ele deve ter feito isso de propósito. Irmã Liu, esqueça isso. Sim, que tipo de homem você quer? Não consigo entender por quê. Preciso me enforcar nesta árvore dele. Essas palavras, Liu Huiyan já as ouviu incontáveis vezes neste último mês. Ele nunca prestou atenção. Agora, são apenas palavras ao vento. Aqueles olhos vermelhos estavam vazios e sem vida. Os lábios estavam apertados e comprimidos. No rosto cheio de barba, restava apenas teimosia. Ao ver sua aparência de quem se entrega à decadência, a mãe Liu estava furiosa. Finalmente não conseguiu conter sua raiva. Ela é a única filha da família Liu, carregando o futuro do grupo Liu nas costas. Todos os dias imersa em romances. Que tipo de situação é essa? Eu vou te dizer uma última vez. Já escolhi quem será o noivo. O casamento em 5 dias. Você precisa aparecer. Se você continuar sendo tão imatura, então não poderá mais usar o sobrenome Liu. Depois de falar, a mãe de Liu Huiyan nem sequer olhou para ele. Ela bateu a porta e saiu. O quarto ficou em um silêncio absoluto, olhando para suas amigas, que estavam tão quietas quanto grilos. O ar não se atreve a sair. Liu Huiyan se apoiou e sentou-se. Sua voz era rouca e cansada. Mamãe parece que se interessou. Zhou Jinshin, o terceiro filho da família Zhou, um membro da família Zhou, Liu Huiyan, soltou um leve suspiro. O olhar ficou ligeiramente frio. Vocês vão falar com ele. Meu casamento. Ninguém pode ser meu senhor. Se ele tiver bom senso. Então tomou a iniciativa de cancelar o noivado. Caso contrário, não me culpe por não dar consideração à família Zhou. Só de ouvir esse tom de voz da Liu Huiyan, as amigas já sabiam que ele definitivamente não desistiria facilmente. É possível imaginar a mãe Liu que acabamos de encontrar. Eles só podiam encarar a situação e tentar convencê-lo. A irmã Liu neste nosso círculo. O casamento é, na verdade, um negócio. A mãe Liu já deu o ultimato final. A família Zhou também não é fácil de lidar. Se não, melhor deixar pra lá. Sim, os convites já foram enviados há muito tempo. Agora é como uma flecha já na corda, sem volta. Se o noivo mudou, que mude então. Mesmo que Requian tenha voltado, a origem familiar dele também não está à altura. Liu Huiyan não esperava. Algumas amigas com quem ele cresceu, como se fossem irmãs, também dissessem essas palavras desagradáveis. O império do Facebook dele esfriou. Lançou um olhar afiado como uma faca para eles. Se disser mais essas coisas, então me deem tudo isso. Sai daqui. O marido de Liu Huiyan sou eu. Nesta vida, só será Requian. Não me importo com os da família Zhou, da família Xia ou da família Gu. Não vou adicionar nenhum deles. Vendo que ele não ouve conselhos, algumas amigas também não se atreveram a jogar mais lenha na fogueira. Só puderam fechar a boca. Caí fora. Na enfermaria, só restou Liu Huiyan. Os passos da vida se afastaram. Ele fechou os olhos. Incontáveis imagens passaram pela sua mente. Antes de sair todos os dias, Requian sempre amarrava sua gravata. Beijava o canto de seus lábios. As lágrimas desesperadas que ele derramava quando estava doente. A sopa quente que lhe era trazida. A surpresa cuidadosamente preparada por ele no aniversário. A promessa de ficar junto até envelhecer, ano após ano. Aqueles detalhes que se tornaram algo corriqueiro para ele, agora se tornaram apenas algo a se desejar. Olhando para Requian que o secretário acabou de enviar. Ainda não há nenhuma notícia. O coração de Liu Huiyan, cheio de cicatrizes, doeu novamente. Ele segurava firmemente aquele celular abandonado, como se estivesse segurando a última esperança. Irmã Liu, conversamos com Zhou Jinshen por 7. Ele disse que a decisão sobre o casamento foi feita pelos pais dele. Ele obedece às decisões dos mais velhos. O que fazer se não houver desistência do noivado? Ao ouvir esse resultado, o coração de Liu Huiyan despencou ao fundo do poço. Um brilho passou pelos olhos.
já que ele não sabe o que é certo e errado. Então veremos o que acontece. As pessoas ouviram o tom dele. As amigas sentiram um frio na barriga. A família Zhou também é uma grande família tradicional de Jindei. Liu Eng, o que você pretende fazer? Não faça nenhuma besteira, hein? Liu Huyan lançou um olhar para elas. Sem resposta. Mudou de assunto. E Gibuda? As amigas esqueceram completamente dessa pessoa. Elas se entreolharam. N não sei mesmo. Tem que perguntar ao Mano Xi. Disseram eles enquanto já iam ligar. Liu Huyan estava cheia de raiva, sem saber como desabafar. Decidiu parar. Planejava ir pessoalmente para ver. O grupo todo a seguiu. Entraram na sala privativa. Assim que se sentaram, Du Minfen entrou com bebidas e pessoas. Entrou. Olhando para o rosto de Liu Huyan, estava cheio de intenções. Senhor Liu, trouxe a pessoa que o senhor queria. Você veja, dizendo. Ele empurrou a pessoa que estava se escondendo atrás dele, com medo. Um empurrão para frente. Um esquelético que não se encaixa. Sentado nos braços e pernas do lado de fora. Todos com marcas roxas e hematomas. Ele estava tremendo de medo. Não se atrevia a levantar a cabeça. Aparentemente, a sombra e a voz estavam cheias de profundo medo. Liu Mu é bom. Um mês sem se ver. O lindo e elegante rapaz se tornou assim. De fato, deixou todos na sala surpresos. Apenas Liu Huyan não tinha expressão. Ele olhou fixamente para o homem à sua frente. Nos olhos cheios de ódio, passou um lampejo de malícia. Você não gosta de seduzir mulheres? Quer dar o golpe do baú no tenente? Neste mês, você conseguiu um marido rico? Ao ouvir novamente essa voz familiar, um frio subiu no coração de Giboda. Ele se lembrou do que aconteceu neste mês. Aqueles mulheres, para satisfazer suas estranhas preferências. As feridas que se revelaram nele. Apenas balançou a cabeça e recuou. A voz era extremamente aguda. Eu não quero mais nada. Liu Ji, por favor, me deixe em paz. Eu imploro a você 7. Giboda, enquanto implorava desesperadamente. Ao mesmo tempo, se ajoelhou no chão, batendo a cabeça repetidamente. Liu Huyan não demonstrou nenhuma emoção. Ele olhou para o sangue vermelho vivo que brotava de sua testa. As mãos entrelaçadas sobre os joelhos apertavam o chão. Se não fosse por você, eu te deixaria em paz. Como Requiam poderia me deixar? Como eu poderia ser forçada a me casar com um homem desconhecido? Tudo o que você está sofrendo agora não é nada mais do que uma penitência pelos seus pecados. A tortura das palavras fez com que o estado mental de Giboda chegasse à beira do colapso. Ele cobriu o peito. Ele gritou as frustrações reprimidas em seu coração. Ele não foi embora por minha causa, mas por sua causa. Mesmo que eu não envie aqueles vídeos para ele, ele também soube da sua traição. Ele ainda assim escolheria deixar este quarto inteiro. Todos ficaram em silêncio por causa dessa frase. Liu Huyan, enfurecida, agarrou seu queixo. O fogo da raiva em seus olhos quase transbordou. O que você disse? Eu disse que você está colhendo o que plantou. Você mesmo não consegue controlar sua parte de baixo. Por que tem medo de jogar toda a culpa em mim? Com você desse jeito, não é de se admirar que Requian tenha te deixado. Gibo fez uma provocação com um tom de se não pode consertar, quebre. Isso atingiu Liu Huyan em sua dor. Ele não conseguiu se controlar mais. Ele levantou a mão e deu um soco forte. O grito de dor e desespero do homem ecoou por todo o quarto. E não se sabe quanto tempo passou. Liu Huyan finalmente parou. Ele pegou alguns lenços de papel e limpou o sangue de suas mãos, virando-se e saindo, deixando apenas uma frase de alguém que não se arrepende. Não há necessidade de ser condescendente. O tempo passou silenciosamente. E logo chegou o dia do casamento. A mídia, meses atrás, já havia recebido a notícia de que Liu Huyan ia se casar. Não sabia quem era o noivo. Até recentemente, foi revelado que o noivo da família Liu era o jovem da família Zhou. Isso gerou bastante discussão no círculo. Portanto, quando a cerimônia começou, do lado de fora do hotel, já havia uma infinidade de jornalistas e paparazzi. Todos queriam obter notícias exclusivas. Muitos até se disfarçaram para entrar e começaram a transmitir ao vivo no local. O termo casamento do século entre as duas famílias rapidamente se tornou popular. Foi empurrado para o palco quente, o que atraiu inúmeras pessoas para conferir. Às 12 horas, o casamento começou oficialmente. O noivo já estava no palco, mas a noiva estava desaparecida. O mestre de cerimônias conseguiu manter a atmosfera no início, mas, após meia hora, ainda não se vê a figura de Liu Huyan. Ele também não consegue controlar a situação. Um pequeno grupo de pessoas informadas estava discutindo em voz baixa a troca da noiva um mês antes do casamento. Aos poucos, isso se espalhou. Os membros da família Liu no palco estavam tão nervosos quanto formigas em uma panela quente. Eles tentaram de todas as maneiras encontrar a pessoa. A família Zhou ouviu esses comentários. Seus rostos ficaram pálidos de raiva. Não conseguiram se conter e começaram a perder a paciência.
Já que não querem se casar assim, então não faremos mais. Assim que terminou de falar, a porta do salão se abriu. Liu Huyan apareceu vestindo um vestido de noiva branco. Apareceu diante de todos. Parecia muito mais animada do que nos dias anteriores. Ele voltou a ter uma aparência relaxada. Seu tom estava completamente fora de sintonia. Quem disse que não ia se casar? Após ouvir isso, as duas famílias de Liu finalmente se acalmaram. O mestre de cerimônias também tentou apaziguar a situação. A atmosfera no local voltou ao normal. Sob os olhares de todos, Liu Huyan se aproximou de Zhou Jinchen, que estava vestido de terno. Olhando para o sorriso em seu rosto, havia um toque de frieza em seus olhos. O processo avançou para a parte das promessas. Quando o mestre de cerimônias perguntou se ela queria se casar com ele, durante os votos, Liu Huyan pegou o fone e olhou ao redor, uma vez que desprezava. Eu não quero. Assim que essas palavras saíram, o local instantaneamente ficou em caos. No chat ao vivo, também houve uma enxurrada de pontos de exclamação e interrogação. A família Liu estava tão furiosa que mal conseguia escrever. Liu Huyan, no entanto, ignorou completamente, voltando-se para aqueles celulares levantados que estavam transmitindo ao vivo. Liu Huyan não se casará com ninguém além de Reqian nesta vida. Qian, você ouviu? Não importa onde você esteja se escondendo. Não importa o que você esteja fazendo agora. Eu só quero te dizer. Eu definitivamente vou te encontrar. Você se lembra da promessa que você fez de ficar comigo para sempre? Eu disse que nesta vida só amar você. Então isso nunca vai mudar. Um minuto depois. Comprar é avançar. Reqian, Liu Huyan. O termo amor de conto de fadas também alcançou o topo. A internet inteira está em debate. Quem é esse homem que preocupa a princesa de Pequim? A mãe de Liu observa o casamento completamente arruinado. O sogro, furioso, saiu com um rosto tão escuro quanto o fundo de uma panela. Ele não pôde mais se conter. Ele caminhou rapidamente até Liu Huyan. Ele lhe deu 2 tapas com raiva por causa desse segredo. Liu Huyan, no entanto, parecia não sentir. A dor em seu rosto era ardente. Ele soltou um gemido. Ele se abaixou e limpou o sangue do canto dos lábios. Ele sorriu ao olhar para a família que se afastava furiosa. Seus olhos estavam cheios de tédio e desprezo. Após o fim de uma comédia, algumas amigas cercaram Liu Huyan e subiram. No tom do carro, havia apenas confusão. Liu Jin tinha muitas maneiras de não querer se casar com Zhou Jinchen. Por que é necessário anunciar isso no local do casamento? Tomar a honra da família Zhou. E ainda deixou a mãe Liu bastante irritada. Liu Huyan segurava o saco de gelo que eles trouxeram. Cobriu a bochecha inchada. O humor pesado que durou tanto tempo finalmente clareou. Só precisa ser um pouco mais ousado. Reqian só poderá saber que estou procurando por ele. Os internautas também ajudarão a encontrar seu paradeiro. Desde que isso traga de volta para mim. O que é fazer um escândalo com a família Zhou? No final das contas, é tudo por causa de Reqian. As amigas ficaram em silêncio. Não entendo o que há de tão bom nesse homem, que o faça ser tão louco. Liu Huyan tirou o anel de noivado que foi devolvido. Seus olhos mostraram uma luz suave. Desde que me lembro, sempre houve muitos meninos se aproximando de mim, tentando me agradar. Na verdade, eu não sinto nada por eles. Apenas desfruto da sensação de que eles se esforçam para me agradar. Até conhecer o Reqian, eu tive a primeira sensação de coração acelerado. Vocês não sabem. Quando ele toca piano no palco, ele parece brilhar como um todo. Eu só queria me aproximar dele, para me tornar a pessoa mais importante da vida dele. Ele é uma pessoa que não tem muita segurança. Foram 3 anos de perseguição até que finalmente o conquistei. Estivemos juntos todos esses anos. Ele esteve ao meu lado nas tempestades e nas calmarias. Sempre me encoraje com paciência e gentileza. Não importa o que eu enfrente. Assim que o vejo, todas as preocupações e dores desaparecem. Para mim, já se tornou parte da minha vida. Uma parte indispensável da minha vida. Eu sei que, em um momento de confusão, feri seu coração. Ele só se afastou silenciosamente. Eu sei que errei. Desde que ele possa me perdoar e voltar para o meu lado. Não importa se é uma montanha de facas ou fogo, ou se isso me custa a vida. Estou disposto a tudo, sem arrependimentos. No final das contas, sua voz carrega memórias que não podem ser expressas. No vagão, ouvirão-se alguns suspiros longos. Se soubesse que seria assim, por que agir assim no começo? Ao lembrar das palavras ditas na sala VIP há 2 meses, só então alguns perceberam com espanto que as palavras ditas em brincadeira após beber se tornaram profecia. A segunda senhorita da família Guo ao menos ainda conseguia encontrar a sombra do marido que perseguia. Mas Reqian parecia ter evaporado do mundo. Desapareceu sem deixar vestígios. Durante mais de 1 mês, essas amigas usaram todos os recursos e contatos ao seu redor. Procuramos por todos os lugares que conseguimos imaginar. Mas ainda assim, não houve progresso.
Como alguém pode, sob uma busca tão intensa, e mesmo assim, não deixou nenhum rastro? Esse enigma do século permaneceu constantemente na mente de todos eles. Uma semana após o início das aulas, eu fui me integrando lentamente ao ambiente escolar. Acordava todos os dias a tempo para as aulas, discutindo assuntos acadêmicos com professores e colegas. Nos momentos livres, saía para passear e jantar com alguns amigos. Se os dias de antigamente eram como a superfície do mar, com marés ocultas, então a vida de hoje é tranquila como um líquido. Eu desfruto dessa rara tranquilidade e serenidade, e me deixo levar por isso. Meu corpo e mente estão relaxados. Alguns bons amigos, de vez em quando me enviam algumas fofocas e notícias, e eu só vejo como uma piada. Não deu importância. 6 de fevereiro caiu em um domingo. Eu acordei às 11 horas para me levantar. Depois de acordar, olhei para o horário no meu celular. Sempre sinto que tenho algo para fazer hoje, mas não consigo lembrar exatamente o que é. Só pude usar algumas coisas por enquanto. Depois de terminar o almoço, eu e Shenze fomos ao parque dar uma caminhada para digerir. Ao voltar, vi uma mensagem no chat da sala de bombardeio. Alguns amigos, sem combinar, me enviaram o mesmo link. Assim que abriu, vi imediatamente 2 nomes, Liu Huyan e He. Assisti ao vídeo completo do casamento. Fiquei sem palavras por um momento. Só pude responder com algumas reticências. Minha melhor amiga também seguiu logo depois. Mandou uma longa mensagem de insultos. PFF. Uma mulher como Liu Huyan, traidora e infiel, e ainda consegue ser vista como uma santa do amor. Quem ela está tentando enganar? Se não fosse pelo medo de expor seu paradeiro, eu definitivamente preciso revelar a verdadeira face dessa mulher desprezível, para que todos vejam o quão hipócrita ela é. E ainda diz que não se casará com ninguém além de você. Isso realmente me faz rir. A questão de Zoom SHY ter te expulso de casa. Isso já foi esquecido. Ele com certeza vai te encontrar. Que ele se afaste de mim. Estar envolvido com ele é realmente um grande azar. Ao ver essas reclamações, eu finalmente me lembrei. Por que eu senti que algo não estava completo esta manhã? Ah, era o meu casamento que eu cancelei hoje. Ao lembrar disso, não consegui conter o riso. Shenze, ao meu lado, também veio ver o que estava acontecendo. O que você está rindo, Zaishin? Eu acenei com a mão. O que você está falando? Meu amigo está apenas reclamando comigo. Aqueles trending topics no Weibo. A noiva que causou confusão no casamento, certo? Shenze tinha uma vaga impressão. Mencionou casualmente. Então abriu o Weibo. Ao atualizar, de repente recebeu uma nova notificação. O título era foto do protagonista da declaração apaixonada de Liu Huyan. Encontrou e estava prestes a me mostrar a imagem em grande. Quando seu olhar passou pelaquela foto de identidade inocente, ele ficou paralisado por um momento. O menino na foto, com o cabelo curto, seus traços eram delicados como os de uma boneca. O que mais chamava atenção era uma pinta de lágrima no canto do olho. Acrescentou-lhe um pouco de temperamento frio. Ele ficou olhando para essa foto por um bom tempo. Então desviou o olhar para o meu rosto. Eu me pareço com esse protagonista que está nos trending topics. Até a posição do queixo é idêntica. Talvez tenha percebido seu olhar. Eu levantei a cabeça e olhei para ele. Depois de hesitar por um momento, Shenze ainda assim decidiu ser honesto e direto. A mídia nacional do irmão Zai Shen já descobriu quem é o rapaz que se declarou para a noiva. A foto foi revelada. Ele se parece um pouco com você. Você o conhece? Meu rosto ficou instantaneamente paralisado. Agora eu entendi. Por que Liu Huyan fez tanto alarde e causou toda essa confusão? Na verdade, foi para descobrir meu paradeiro. Senti uma estranha sensação no meu coração, olhando para a tela que Shenze me passou, com as sobrancelhas levemente franzidas. É a minha foto de identificação do ensino médio. Não se sabe quem vazou isso. Embora já tenham se passado 7 ou 8 anos, eu também engordei um pouco. Mas qualquer um com olhos atentos percebe na hora que sou eu. Caso contrário, Shenze não faria essa pergunta. O quarto ficou em silêncio por um momento. Eu pensei muito. No final, decidi assumir. Sim, eu, Liu Huyan, sou a ex-namorada dele. Depois da separação, eu mudei de nome e fui para o exterior. Ao ouvir esse tipo de fofoca de repente, os olhos de Shenze estavam bem arregalados. Sua voz estava cheia de choque. Ah, já terminaram mesmo. Então, por que fazer toda essa cena? Isso não atrapalha muito a sua vida? Eu acenei levemente com a cabeça, um pouco resignado. Isso pode causar alguns problemas. Mas eu já fui para o exterior. Deve estar tudo bem, certo? A expressão de Shenze estava um pouco séria. Parece que ele fez toda essa confusão de propósito. Só para te encontrar e continuar a confusão. Essa notícia está causando bastante alvoroço. Pode ser que alguém na escola te reconheça. O que devemos fazer então? Essa é a minha maior preocupação.
Mas vendo Shenze realmente preocupado comigo, eu forcei um sorriso. Não se preocupe, ele não sabe que eu mudei de nome. Ele provavelmente não sabe que eu fui para o exterior. Se não der certo, nos próximos dias, vou sair usando máscara. Cubra melhor um pouco. Só posso fazer isso. Shenze acenou com a cabeça, um pouco relutante. Ele também virou o próprio chapéu para fora. Leve isso quando sair. Pode servir para se proteger. Também pode proteger do sol. Eu pedi. Queria aliviar um pouco o clima. Comecei a brincar com ele. É só uma ex-namorada. Não precisa ficar tão nervoso. Liu Huyan está surtando em uma ocasião tão importante. À primeira vista, não parece ser uma pessoa normal. Recentemente, vi muitas notícias sobre amor que se transforma em ódio. Notícias sobre vingança contra ex-namoradas e ex-esposas. Eu me tornei um recluso. Estou realmente preocupado que você possa se envolver com ele e acontecer algo. Conheci um garoto há pouco mais de um mês. Se preocupando tanto consigo mesmo. Meu coração amoleceu. Segurei a mão dele. Eu estive com ele por 7 anos. Embora ele tenha feito muitas coisas erradas comigo. Mas não deve ser tão extremo. Não se preocupe, embora eu tenha dito isso sorrindo. Mas Shenze se lembrou de quando falou sobre a ex-namorada alguns dias atrás. O meu silêncio. Consegui imaginar vagamente. Esse relacionamento deve ter me causado um grande dano. Ele não sabia como consolar. Eu me esforço ao máximo, mas só consigo pensar em algumas frases que passarão. Irmãos ao Shenshin, você já saiu do lamaçal. É só olhar para frente. Olhando para seus olhos determinados. A ansiedade no meu coração foi se dissipando lentamente. É verdade, aqueles 30 dias tão difíceis acabaram. O que mais há para se preocupar? No dia seguinte ao casamento, a família Liu então anunciou. Todos os trabalhos de Liu Huyan no grupo Liu foram temporariamente suspensos. E a família Zhou também anunciou. Todos os 3 projetos em colaboração com a família Liu foram cancelados. As pessoas do círculo estão comentando. Liu Huyan causou um grande problema desta vez. No entanto, os internautas acham que seu amor profundo e destemido é muito comovente. Todos começaram a se apaixonar. E nossos colegas de escola e faculdade também tornaram público online o incidente do nosso romance na escola. De repente, os fãs do nosso casal dispararam. As pessoas começaram a espalhar rumores. Uma multidão, além de comentar sobre nosso relacionamento, descobriu a situação recente. Depois de saber que os dois estavam em processo de separação, todos começaram a analisar as razões da separação. Alguns mencionaram a diferença de classes. Outros falaram sobre a pressão familiar. E ainda houve quem dissesse que era a crise dos 7 anos. No meio de tantas especulações, outro envolvido, que estava em silêncio há muito tempo, o amigo de Zhou Jinshen, de repente revelou algumas informações internas. Dizem que os protagonistas dessa cerimônia, na verdade, eram Liu Huyan e eu. Liu Huyan, após o noivado, de repente sofreu um acidente de carro e perdeu a memória, esquecendo de mim. Durante esses 2 meses, ele se separou de mim e se apaixonou por outro homem. Eu, ferido emocionalmente, coração morto, partir. Liu Huyan recuperou a memória novamente, mas não conseguiu encontrar meu paradeiro. Embora não tenha sido confirmado, esse boato se espalhou cada vez mais. Uma história de amor profunda começou a se ramificar em diversas direções. Todos os curiosos, todos esperam que algum protagonista desse quadrado amoroso possa sair e conversar sobre isso. Mas as 2 pessoas que brigaram no casamento vêm de famílias notáveis. Não se importam nem um pouco com a grande prova. Só restava depositar esperanças em mim, que estou desaparecida, e em outro homem. Meus queridos amigos, frequentemente encaminha essas discussões animadas para mim. Mas eu apenas assisto como uma piada. Raramente dou qualquer resposta. Minha melhor amiga já me perguntou várias vezes. Claramente, eu sou aquele que foi ferido. Por que devo permanecer em silêncio? Eu pensei cuidadosamente por muito tempo, até que finalmente contei a ele aquelas palavras guardadas no coração, antes de saber a verdade. Quando Liu Huyan fingia ter amnésia e me afastava repetidamente, eu também hesitei sobre se deveria ou não desistir desse relacionamento. Mas sempre que eu pensava em desistir, eu acabava lembrando dele lutando por mim, e das cenas em que ele lutava pela vida contra alguns marginais armados. Naquela época, eu realmente fui tocada por ele. Só então abaixei a guarda e aceitei ficar com ele. Aqueles anos, ele também foi totalmente dedicado a mim. E o acidente que me fez perder a memória foi apenas um infortúnio. Se eu tivesse que ir embora por causa desses eventos inesperados, então não é muito injusto com Liu Huyan? Ele conseguiu me perseguir por 3 anos, mas eu não consegui aguentar nem um mês. Parece que sou muito fria. Com esse pensamento, eu consegui me segurar, mas à medida que a técnica se tornava mais firme, eu esperava que ele recuperasse a memória. Só então percebi que tudo isso era uma farsa. Eu sofri por muito tempo.
Não sabia que todo o seu amor e carinho eram tão evidentes. Estavam todos à vista. Eu também pude sentir claramente. Por que tudo isso desapareceu de repente? Será que toda a bondade dele no passado era uma atuação? É uma encenação? Então por que conseguiu continuar atuando por 7 anos? Eu realmente não consigo entender. Até o dia em que deixou o Jinbei. Eu esvaziei o celular em relação a... Vi uma frase salva há muito tempo: nunca duvide da sinceridade, mas a sinceridade em si é fugaz. Naquele momento, finalmente me senti aliviado. Assim como meus pais. Quando casou, pensava que ele era a pessoa com quem eu poderia passar a vida. Mas apenas 2 anos se passaram. Já estava com o coração distante. Liu Huiyan também passou por isso. Quando ele me amava, para manter distância de mim e de outros do sexo oposto, apenas para me dar segurança. Mas quando não se ama mais, não se ama. Mesmo que ele tenha estabelecido um prazo de 2 meses para se permitir, ele prometeu que voltaria para mim. Mas isso não consegue esconder. O coração sincero dele já estava despedaçado. Tudo no mundo tem prazo de validade. O amor também é assim. Estou disposta a aceitar esse fim. Libertiu e liberte a mim mesma. Quanto ao passado que não quero relembrar, que se dissipe completamente com aqueles 7 anos. Desde que soube disso há 1 mês. Foi a primeira vez que minha melhor amiga me ouviu falar espontaneamente sobre isso. Ele achou que eu não conseguia deixar pra lá. Por isso estava tão insegura. Mas só ao ver esse longo trecho de palavras, a amiga finalmente entendeu que eu realmente segui em frente. O coração dela, que estava em suspense por tanto tempo, também chegou ao fim de vez. Akian, você está certo. É apenas um primeiro amor estragado. Terminar é terminar. Não há necessidade de ficar remoendo isso. Em vez de perder tempo com ela, é melhor tirar um cochilo e sair para passear. Ver que a amiga entende meu ponto de vista. Eu também respirei aliviada. Eu estava pensando em compartilhar as refeições ocidentais que comi esses dias. A mensagem da minha melhor amiga chegou novamente. Na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer ao Akian. Se você quiser responder, responda. Se não quiser, não precisa responder também. Sobre terminar esse relacionamento. Você está completamente desapontado com o amor? Olhando para a tela. Nesta linha de texto, meus olhos brilharam. Levantei a cabeça. Olhando para fora da janela, casais de mãos dadas. Meninos e meninas de 18 ou 19 anos, ainda imaturos, caminhando sob a luz do sol, pisando nas sombras uns dos outros. Casais de mais de 30 anos empurrando carrinhos de bebê. No rosto cheio de cansaço havia um sorriso. Os velhinhos de cabelos grisalhos se apoiavam uns nos outros, caminhando tranquilamente. Nos lugares que consigo ver, há inúmeras pessoas trocando sinceridade, acreditando no para sempre. O que me decepcionou foi o amor. Só não estou sozinho, só isso. Então, por que eu deveria culpar o amor por um erro de uma pessoa? Culpar o amor? Claro que não. O que eu perdi foi apenas o amor de Liu Huiyan, e não o mundo todo. Eu tenho você e a Yaya. Tenho meu colega de quarto. E também meu avô, que está longe no céu. Vocês ainda estão me amando, né? No futuro, vou encontrar muitas pessoas. Passar por muitas coisas imprevisíveis. Por que desistir de uma floresta por causa de uma árvore? Desistir de uma floresta? Esta é a resposta que dei à minha melhor amiga. E também a resposta que dei a mim mesmo depois de deixar tudo para trás. Durante esses 10 anos de envolvimento com Liu Hui, aqueles problemas devido à família de origem, as perguntas e dores reprimidas em meu coração por muitos anos, tudo se dissipou por causa do amor claro e evidente de Liu Hui. Eu mudei meu caráter obsessivo e solitário. Aprendi como amar alguém, em comparação com o final de ser enganado e ferido. Esse eu reconstruído, firme e maduro, não é ainda mais digno de ser lembrado? Depois de pensar bem, eu só senti meu corpo todo relaxar. Eu me levantei e saí do café. Fui aos supermercados às 7. Comprei muitos ingredientes. Fiquei ocupado na cozinha por mais de 1 hora. 3 pratos foram servidos. Shenza também chegou em casa na hora certa. Perguntei sobre o cheiro delicioso de costelas ao molho. Ele pulou para a cozinha com alegria. Depois de lavar as mãos, ele ajudou a arrumar os utensílios. Assim que o irmão Zaishen voltar, ele poderá comer sua comida. Isso é tão feliz. Ter você me acompanhando para jantar é maravilhoso. Eu também me sinto muito feliz. Depois que Kiki se sentou, coloquei muita carne na tigela dele. Seus olhos sorridentes se curvaram como uma lua crescente. Shenze mordia os ossos, enquanto conversava comigo sobre as coisas engraçadas que aconteceu hoje. A atmosfera na mesa estava muito alegre. Depois de comer, ele se ofereceu para lavar a louça. Eu também fiquei feliz em ter um tempo livre. Deitei no sofá e coloquei uma máscara facial. Depois de arrumar a cozinha, Shenze trouxe uma bandeja de frutas para fora. O tom é extremamente alegre. Irmão Zaishen, meus pais vão me visitar em 2 dias. Quando eles vêm?
Eu vou com você buscar no aeroporto. No dia 8, eles querem passar o ano novo aqui. De qualquer forma, você não vai voltar para Kuan. Que tal vir com a gente? Quanto mais gente, mais animado. Eu achava que seria um pouco incômodo, mas ao ver a expressão cheia de expectativa dele, eu fiquei um pouco hesitante. A montanha de fanvo se tornou suave. Shenzi segurou minha mão e ficou fazendo charme. Chegou até a planejar todos os detalhes da viagem. Irmão, só fique comigo. Caso contrário, meus pais vão ficar grudados um no outro todos os dias. Como eu fico solitário estando sozinho? Nós 4. Vamos nos dividir em duplas. Primeiro vamos para Oxerxia. Depois vamos para o rio Yala. No 50º dia desde que Liu Huin desapareceu, eu ainda não consegui nenhuma notícia sobre ele. Os rumores sobre nós na internet estão se espalhando rapidamente, mas todos estão apenas discutindo os conflitos do passado. Ninguém descobriu meu paradeiro. A determinação de Liu Huin em me encontrar é inabalável. Também foi desgastado pelo tempo que passa incessantemente. Ele cada vez mais tem medo de voltar àquela casa vazia. Também não quer mais abrir as mensagens enviadas pela secretária. Mesmo agora, ao ouvir meu nome, ele fica extremamente irritado. A família Liu cancelou todos os seus cartões. Ele não consegue mais esbanjar como antes, para preencher o coração em pânico. Algumas amigas também perderam a confiança. Todos o aconselham a me deixar e a ser humilde com a família. Liu Huiyan viveu 24 anos, pela primeira vez sofrendo esse golpe. Ele passou o dia todo bebendo. Quando estava bêbado, quebrava coisas. Chorava até ficar sem voz. Chamava meu nome incessantemente. O arrependimento vinha, mas o álcool só o entorpecia temporariamente. Até acordar. Ele mais uma vez se deparou com a realidade sombria e cinzenta. No dia da véspera de Ano Novo, Liu Huiyan estava sozinho em um bar, bebendo. Desligou o telefone várias vezes quando sua mãe Liu ligou. Por fim, decidiu desligar o celular. Quando chegou a madrugada, ela estava completamente embriagada. Voltando para casa, ela se lembrou de mim. Todo ano na véspera de Ano Novo, depois de voltar para casa para um jantar de reunião familiar, ele ia para a vila me fazer companhia. Eu preparava os cogumelos e fazia uma refeição deliciosa. Juntos, celebrávamos o Ano Novo. Nós dois nos aconchegávamos no sofá, assistindo aos fogos de artifício lá fora. Fazíamos o desejo de estarmos juntos todos os anos. Agora, os fogos de artifício explodiram novamente, mas ao seu lado, só restaram essas garrafas de bebida, através da janela. Liu Huiyan olhava animadamente para a agitação lá fora, e uma solidão sem fim invadiu seu coração. Após o relógio marcar meia-noite, ele ligou o celular e me enviou uma mensagem de Feliz Ano Novo, um din-dong. O celular que ele deixou na mesa tocou. Ele pegou meu celular e clicou naquele pequeno ponto vermelho. Desejou a si mesmo um Feliz Ano Novo novamente. Assim que viu a mensagem de felicitações daquele perfil familiar, a dor no coração de Liu Huiyan finalmente conseguiu um pouco de alívio. Agora ele só pode contar com este ato de cumprimentos que ele mesmo criou, para se confortar um pouco. Estava ajustando. Uma amiga íntima ligou de repente. Atendeu e estava prestes a dar uma bronca, mas ouviu uma notícia que ele não conseguia aceitar. A irmã Liu teve um acidente. Agora há pouco, o velho do mandou uma mensagem dizendo que seus pais foram para lá. Levaram Ji-Boda embora. Liu Huiyan ficou sóbrio instantaneamente. Ele correu escada abaixo. Parou um carro. Quando chegou em casa, já era 1 da manhã. A casa antiga estava iluminada por toda parte. Assim que abriu a porta, viu Liu Pai sentado em uma posição alta, olhando para ele com uma expressão fria. Parece estar muito bravo. Você ainda sabe voltar. Liu Huiyan não estava com humor para conversar sobre essas bobagens com ele. Seus olhos estavam atentos, observando tudo ao redor. E Ji-Boda? Ao ouvir este nome, o rosto de Liu Pai ficou ainda mais feio. Liu M, ao lado, temia que os dois começassem a brigar novamente. Apressadamente, puxou a filha para subir ao 7º andar. Ele está no hospital. O médico disse que ele foi agredido e perdeu a função masculina. Já contratamos alguém para investigar. Foi você quem mandou. Todo o sangue de Liu Huiyan subiu para sua cabeça. Ele agarrou com força o corrimão. A consciência de F imediatamente negou. Impossível, eu fiz tudo muito limpo. Absolutamente ninguém saberá. Liu Huiyan não conseguia aceitar esse resultado, mas também não podia se opor aos pais. Só podia explodir com algumas amigas. Justo no momento mais angustiante para ele. De repente alguém trouxe notícias minhas. Uma amiga que estava estudando em Melbourne mencionou algo na mesa de bar. Disseram que viram uma pessoa na escola. Estava muito ansiosa por essa notícia. Deixou Liu Huiyan completamente revigorada. Ela imediatamente reservou um bilhete para Melbourne. Levantou-se pronta para ir. Algumas amigas a seguraram. Jogaram um balde de água fria nela. A irmã Liu foi encontrada. Escapar não é a questão agora, a prioridade é Ji-Boda.
Essa questão não resolvida. Mesmo que o clone tenha te perdoado. Soube da situação de Gibodá. Ele definitivamente não voltará com você. Uma palavra despertou quem estava sonhando. O coração de Liu Hui, que havia relaxado um pouco, começou a ficar agitado novamente. Ela reprimiu aquela alegria intensa. Forçou-se a se acalmar. Algumas amigas estavam dando conselhos a ela. Nenhum deles era útil para ela. Finalmente, ela decidiu resolver sozinha. Ele estava preparado para lançar Gibodá em um abismo sem fim. Depois que o último resquício de preocupação foi eliminado, Liu Hui, que estava satisfeita e feliz, não deu atenção a Gibodá. Ele se levantou em silêncio, pegou um lenço da mesa, limpou as mãos calmamente. Estava tudo tranquilo e sereno. Parecia que a bagunça ao seu redor não o afetava. Depois de limpar tudo cuidadosamente, Liu Hui olhou para o relógio. Meio-dia, 11 horas. Faltavam exatamente 3 horas para seu voo das 2 da tarde. Ele não tinha mais motivos para ficar ali. Levantou a perna e estava prestes a sair. Assim que deu o primeiro passo, uma dor lancinante veio da panturrilha. Ele caiu de joelhos no chão, com o rosto contorcido. Olhou de lado. Viu Giboda, que já estava completamente louco. Ele puxou a faca de frutas que estava cravada em seu corpo. Sangue espirrou. 4 pinte seu rosto de incentivo de marketing de vermelho. O cheiro forte de sangue no ar estimulava seus nervos. Em seus olhos, só podia ver aquela mulher que destruiu sua vida. A mulher com o rosto desfigurado. Esta era a última e única oportunidade de se vingar. Giboda estava excepcionalmente alerta. Ele levantou a faca bem alto e a cravou em Liu Hui sem se importar. Um grito desesperado após o outro ecoou por toda a sala. Dos gritos agudos, lentamente se transformaram em um monte de cinzas. No final, restou apenas o som difícil de um soluço na garganta. As pupilas de Liu Hui se dilataram lentamente. A mão, que estava cerrada em punho, se soltou inconscientemente. Giboda também havia esgotado todas as suas forças. A arma em sua mão caiu ao chão. O sangue que saía dos 2 corpos se misturava. Escorria pelo chão liso em direção ao lado de fora, como uma fita de um vermelho escuro. O ponteiro do relógio na parede ainda está tic-tac. A consciência de Liu Hui lentamente se torna turva. Aquela dor intensa que o atormentava também vai se dissipando. Ele se sente como se tivesse caído em uma nuvem. Seu corpo está leve como uma pluma. Todos os sons ao redor pararam. O fraco zumbido da corrente elétrica abaixo. Suas pálpebras pesadas estão caindo. As cenas do passado estão gradualmente se desvanecendo. Restam apenas imagens em preto e branco intercaladas e piscando. Em um silêncio absoluto. As memórias do passado que se foram reproduzindo em sua mente como um carrossel. Desde os tempos de infância despreocupada, até a adolescência cheia de descobertas. E então, ao momento atual sem nada de especial. Pais, amigos, colegas de classe, professores, estranhos apareceram um por um. Em cada cena em preto e branco. Apenas uma pessoa tinha cor. Aos 16 anos, eu estava de pé sob a luz, vestindo um terno branco, tocando piano em silêncio. Eu, com 18 anos, estava em pé diante da cama dele, chorando copiosamente. Apertei firmemente a mão dele. A criança de 23 anos, com lágrimas nos olhos, recebia aquele buquê de rosas vermelhas vibrantes. Prometi me tornar seu marido. Eu, com 24 anos, entrei na chuva torrencial segurando um guarda-chuva. Não conseguia mais ver nenhuma expressão no meu rosto, olhando para aquela figura que gradualmente se tornava borrada. A corda tensa dentro do corpo de Liu Hui. Um som fino quebrou-se em 2 partes. Ele sentiu que algo estava sendo retirado de seu corpo. Ele estava tão relutante em deixá-lo partir, mas não tinha forças para impedir seu desaparecimento. É amor ou esperança? Ou é a vida? Liu Hui não tinha certeza. Para ser preciso, já havia perdido completamente a capacidade de continuar pensando. Um frio interminável o envolvia e cercava. Ele consegue sentir a pele ficando gradualmente fria. Sangue congelado. Apenas restou uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. O calor se acumulava no peito. A primeira vez que celebrei o ano novo no meio do verão. Shen Zhe e eu achamos tudo muito curioso. Shen Bai e Shen Emi trouxeram muitas coisas do país. Os 2 rapazes estavam colando faixas e recortes de papel na sala. Olhando para a casa, tudo estava em uma atmosfera alegre e festiva. Após muitos anos, finalmente, eu senti novamente a atmosfera do ano novo. Desde que meu avô faleceu, eu sempre passei a véspera de ano novo sozinho. Embora Liu Hui viesse me fazer companhia, mas geralmente é antes das 8 da noite. Em casa, eu era a única pessoa. O que eu conseguia sentir apenas era realçado pela agitação do mundo exterior. Uma solidão excepcionalmente intensa. Eu pensei que, ao me casar no novo ano, pode mudar essa situação. Mas não esperava que o casamento não acontecesse. O ano novo já começou com companhia. A mãe do Shen está ocupada na cozinha,
Ela traz um prato de bolinhos fritos recém-feitos. Com um sorriso, ela me pede para experimentar. Sua voz está cheia de preocupação e carinho. Este é o prato favorito de Azé. Experimente a habilidade da tia. Veja se combina com seu paladar. Eu peguei um pedaço para experimentar. Ainda não tive tempo de dar minha opinião. O Shenzhe, que estava colando recortes de papel na janela, correu até mim com olhos brilhantes. Ele abriu a boca, esperando ser alimentado. Eu peguei um pequeno pedaço de carne frita. É para esfriar antes de dar a ele. Mas ele, impaciente, deu uma mordida direta. Vendo-o dançando com as mãos e os pés queimados, eu fui pegar um copo de água. Voltar. Fui interrompido pela mãe do Shen, que estava rindo tanto que não conseguia fechar a boca. Não o estrague com tanto carinho. Ele só pensa em comida todos os dias. Não sei o que ele realmente se importa. Shenzhe não parava de ofegar. Ele rapidamente tomou um gole de água. Só então ele olhou para mim com uma expressão de leve reprovação. O que te deixou tão mimado? O irmão Baoshen gosta de mim, e isso não é suficiente? Nós dois somos como irmãos de verdade. A aparência infantil dele me fez realmente não conseguir conter o riso. Eu pressionei os lábios para conter um sorriso. Ele acenava com a cabeça em concordância, com alguém dando apoio. Shenzhe ficou cada vez mais satisfeito. Ele se aproximou, segurou minha mão e começou a fazer charme. Irmão Zai Shen, se você não se importar, que tal me considerar seu irmão adotivo? Olha, eu sei lavar pratos. Posso te fazer rir. E posso te acompanhar nas compras. Nós dois combinamos muito bem. Ao dizer isso, Shenzhe fez uma expressão brincalhona. Isso me fez finalmente soltar uma risada. A mãe de Shen levantou a mão e deu uma leve batida na testa do filho. Custa 7 por mês. Você realmente quer ser meu irmão? Ainda quero aproveitar a comida de forma justa em Zaishen. O que é comer de graça? O que eu fiz foi de coração, sem nenhuma intenção oculta. Mãe, não me difame. Shenzhe, de forma justa e imponente, fez uma declaração para se defender. Ele então agarrou meu braço e começou a implorar. Promete para mim, vai. Irmão Zai Shen. Assim, no futuro, posso te chamar de irmão diretamente. Isso facilita muito as coisas. Isso não é um grande problema. Boldan, naturalmente, concordou. Viu eu assentindo. Shenzhe, por um momento, ficou tão feliz que estava completamente perdido. Pulando alegremente, girou várias voltas. Ele saiu segurando uma grande bandeja de peixe. Papai Shen, enquanto protegia os pratos, também expressou sua total aprovação sobre isso. É uma boa coisa, vocês dois são da mesma idade. E suas personalidades combinam. Podem se cuidar um ao outro no exterior. Nós, como pais, ficamos tranquilos. Só que o Aze é mais novo. Zaishen, por favor, seja mais compreensivo. Shen Ao também olhava para os dois com uma expressão de satisfação. A alegria em seus olhos não podia ser escondida. Quando vi Xing Shen pela primeira vez, eu já tive esse pensamento. Eu simplesmente não tive vontade de abri-lo novamente. Agora Xing Shen está acenando com a cabeça. Eu também não estou escondendo nada. Aqui, isso é um presente de ano novo para vocês dois, irmãos. Rápido, aceitem, disse Shen Ma, enquanto tirava 2 caixas de presente do bolso. Quando abriu, ao ver 2 pulseiras de ouro exatamente iguais, eu fiquei pasmo. Eu não me atrevi a aceitar esse presente tão valioso. Mas os pais de Shenzhe não hesitaram e me colocaram. E continuaram a elogiar. Um pequeno presente traz alegria todos os dias. Zaishen não precisa ter nenhum peso na consciência. Sim, somos todos uma família. Irmão e irmã usarem o mesmo colar não é normal? Aceite, Zaishen, se você realmente se sentir mal. Então, por favor, cuide melhor dessa garota por nós. Sob os conselhos alternados da família, eu acabei aceitando este presente. Da mesma forma, eu também dividi um dos braceletes de jade que meu avô me deixou, dando um para o Shenzhe. O jade bateu suavemente em meu pulso, fazendo um som suave. Os 2 irmãos sorriram e levantaram os copos, celebrando juntos com os 2 mais velhos. Mais um ano novo havia chegado. E os próximos 2 anos de ano novo. Eu também passei pela Austrália. Todo ano, os pais do Shenzhe vinham celebrar juntos. Com o tempo juntos, a relação entre nós se tornava cada vez mais próxima. Na época da formatura, a família Shen se estabeleceu em Melbourne. Shenzhe me perguntou se eu tinha planos de ficar. E eu também pensei muito sobre essa questão. Meus amigos mais próximos na China já haviam formado suas famílias, casado e já havia perdido contato com meus pais. Também não tinha nenhum bem imóvel, seja em termos de relacionamentos ou foco profissional. Eu pessoalmente preferia ficar. Então, enquanto procurava emprego, comecei a preparar os documentos para a imigração. Durante esse tempo, a família Shen me ajudou muito, o que me permitiu superar as dificuldades. Durante o período da faculdade, consegui economizar bastante dinheiro com minhas habilidades excepcionais. Então, após a graduação,
Abri um pequeno estúdio de fotografia. Nos 2 anos seguintes, o estúdio foi se expandindo continuamente. Aos poucos se tornou uma tendência. Término do período de 4 anos. Eu cumpri os requisitos para a imigração. Consegui o certificado de residência permanente. Quando voltei ao meu país para regularizar a documentação, encontrei alguns amigos que não via há muito tempo. Uma sensação de anos passados. O tempo voa. Todos já não eram mais jovens como antes. Mas assim que nos reunimos, ainda conseguimos encontrar aquela sensação de poder conversar sobre tudo. O que todos mais se preocupavam, sem dúvida, eram meus problemas amorosos. Diante da curiosidade de todos, eu me mostrei bastante sincero e aberto. Nos 2 primeiros anos, tive 2 relacionamentos. Depois, por várias razões, acabei terminando um após o outro. Minha namorada atual é de agosto do ano passado. Ela é 2 anos mais nova que eu, mas sua personalidade é muito madura. Enquanto conto sobre o dia a dia do nosso relacionamento, vou compartilhando fotos e vídeos com todos. Olhando para a tela, vejo um casal que combina muito bem, se amando. Todos mostraram expressões de satisfação. Depois, conversamos descontraidamente por um bom tempo. Não sei quem foi que de repente mencionou Liu Hui. Ei, vocês ouviram? Liu Hui parece que faleceu. Ao ouvir isso, meu coração deu um pequeno tremor. Nos últimos anos, estive ocupado com estudos e trabalho. Raramente perguntei sobre as coisas no país. Ocasionalmente, conversava com Shenzhe sobre o passado. Eu sempre senti que aquele período estava como que envolto em névoa. Não conseguia ver claramente. E o nome Liu Huiyan também parecia uma velha fotografia congelada no tempo, carregando uma sensação de antiguidade, como uma foto velha. Achei que ele fosse aos poucos deixar aquele sentimento para trás e herdar o negócio da família. Começar uma nova vida do outro lado do vasto oceano. Mas não sabia que ele já havia falecido. A atmosfera no quarto esfriou por um momento. Todos observavam cuidadosamente as minhas emoções. Ao me ver, só havia choque. O coração de todos que estava apreensivo finalmente se acalmou. Começaram a conversar à vontade. Eu também ouvi falar sobre isso. Agui, eu queria te contar isso. Depois pensei que você já tinha superado. Então decidi trazer isso à tona. Que tipo de tristeza você está se referindo? Eu ouvi dizer que ele aparentemente atormentou aquele homem da temporada. O atormentou bastante. Foi morto por sua vingança. Isso também pode ser considerado um retorno do mal. Já se passou tanto tempo. Eu também não consigo lembrar o nome daquele homem. Sobre essa pessoa, minha única lembrança. E só me resta aquele acidente que quase destruiu meu carro. Então, ao ouvir sobre essas duas pessoas que mudaram completamente o curso da minha vida, chegar a esse desfecho, eu sinto uma certa nostalgia no coração. Mesmo que tenha havido um momento de distração, foi apenas um breve instante. Afinal, eram pessoas e coisas de muito tempo atrás. É como se uma brisa tivesse passado e não houvesse mais cinema.